Mistérios de Terramar. Capítulo 1141. Um dos 13 caiu, comentou Ana, e os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso satisfeito. Ao examinar a memória do homem, ela descobriu quantos deles formavam os escalões superiores e obteve conhecimento de seus nomes, bem como de suas localizações exatas. Com o pensamento, ela imediatamente disseminou a informação para todos os seus aliados. Como uma praga infecciosa, seus pensamentos se espalharam pelas mentes dos outros. Encontrem-nos. Eles são nossos alvos. Matem todos e será nossa vitória. A voz de Ana ecoou nas mentes, junto com as informações recém-adquiridas. Suas palavras foram como um gatilho instantâneo. Todos entraram em um estado de loucura enquanto corriam em direção ao inimigo. Cada um deles entendeu o significado daquela informação. Aqueles 13 e agora 12 eram o núcleo do centro de comando do FMI. Com a saída deles, o restante do FMI não tinha autoridade para mobilizar ou reorganizar suas forças. Certamente, isso foi uma vitória para Ana e seus aliados. Com Ana e seu grupo se juntando à briga, as forças rebeldes se moveram em um ritmo mais rápido do que antes, ganhando cada vez mais território em uma velocidade crescente. Logo a Fênix e as outras forças-tarefa móveis finalmente perceberam a situação e retornaram ao centro de comando do FMI. Mas já era tarde demais. Um por um, os pilares do FMI foram arrancados e destruídos. A cada morte, Ana coletava suas memórias e as adicionava ao banco de dados de informações que já possuía sobre o FMI. Segredos eram revelados com grande clareza. Nada lhe era escondido naquele momento. O som estridente dos alarmes de emergência ecoava por toda a fortaleza subterrânea. Luzes vermelhas de alerta piscavam e piscavam, aparentemente sinalizando os momentos finais do FMI. No entanto, a situação não durou muito. O número de mortos entre os agentes do FMI aumentava incontrolavelmente. O colapso era iminente. Antes do poder absoluto, nada mais importava. Tudo que o pessoal do FMI podia fazer agora era continuar sua resistência inútil em desespero. Splurt. Um estalo repugnante soou quando um dos tentáculos de Ana perfurou uma câmara de contenção e se contorceu. O crânio de uma criatura de cabeça translúcida dentro dela se rompeu. Mais um dos 13 havia caído. Um traço de dúvida passou pelo olhar de Ana enquanto ela refletia sobre a situação. O que está acontecendo? Isso é fácil demais. Eu nem utilizei nenhum dos meus planos de contingência? Para Ana, seria preocupante se as coisas estivessem dando errado. Mas era um tipo de preocupação totalmente diferente se as coisas estivessem indo muito bem. Ela ainda se lembrava claramente das camadas de dispositivos de segurança que a Fundação tinha no mar subterrâneo. Afinal, eles eram a Fundação. Como guardiões da humanidade, não poderiam ser tão fracos e frágeis. Nesse momento, o chão sob ela tremeu, e as ondas posteriores também fizeram os prédios balançarem. Momentos depois, o grupo foi pego de surpresa. Um canto da cidade devastada pela guerra começou a se inclinar. A cada segundo, o ângulo aumentava ainda mais. Por fim, como uma panqueca, a cidade inteira virou com um estrondo. Esta fortaleza em particular era na verdade uma cidade de dois lados. A cidade acima do solo agora estava invertida. Os edifícios estavam pendurados de cabeça para baixo como estalactites mecânicas. Enquanto isso, os prédios subterrâneos estavam banhados pela luz do sol. Aqueles que lutavam na cidade, juntamente com todas as anomalias iluminadas pelos raios solares, desapareceram em um instante. Construída quase inteiramente de metal e concreto cinza, uma fortaleza armada com todo tipo de armamento até os dentes, apareceu diante dos olhos de todos. O silêncio pairou no ar por alguns breves segundos antes que um rugido ensurdecedor ecoasse. No momento seguinte, todas as armas montadas na fortaleza desencadearam uma barragem furiosa, causando destruição aos inimigos que cercavam a cidade. Num instante, sua força forçou todos a se abaixarem para se proteger. Ana, que deveria estar em uma instalação subterrânea, agora se encontrava nos andares superiores de um prédio, depois que a cidade foi invertida. Observando a cena se desenrolando lá fora pela janela, ela soltou um suspiro de alívio. Não importava o que acontecesse, o FMI finalmente havia feito sua jogada. A primeira peça havia sido tocada, e para Ana, o desconhecido era sempre o mais mortal. Largue essas coisas, instruiu Ana. Bombeie essa lata de sucata. O comando de Ana foi imediatamente retransmitido ao esquadrão de aviões de guerra que circulava a milhares de metros acima. Em formação perfeita, a aeronave mergulhou bruscamente enquanto as portas do compartimento de bomba se abriam com um chiado. Uau! Um míssil, claramente mais pesado do que qualquer coisa já lançada, caiu direto no coração da fortaleza militar. Os sistemas de defesa aérea inimigos responderam imediatamente. Interceptadores dispararam na tentativa de deter o míssil em pleno ar. No momento em que entraram em contato, houve uma explosão e um novo sol surgiu no céu. Os projéteis lançados não eram como nenhum de seus antecessores. Eram as armas mais recentes e avançadas da superfície. Ana inclinou a cabeça para cima para apreciar a explosão ondulante, seus lábios se curvando em um sorriso. Pode vir. Não se preocupe, tem mais vindo aí. Me dê um, e eu te dou 10 em troca. Uau! Uma bola de fogo passou abruptamente por Ana antes de grudar em sua coxa. Claramente não se tratava de um incêndio comum. Por mais que Ana o esbofeteasse, ele se recusava a se apagar. Pior ainda, sua mão pegou fogo.
Com um rosnado, Ana atacou com um tentáculo, arrancou o pedaço de carne em chamas e o jogou para o lado. No momento em que a carne queimada deixou o corpo de Ana, as chamas surgiram com uma intensidade ainda mais feroz. O fogo se transformou em um inferno, e 4 figuras logo emergiram de dentro. Vestidas com uniformes carmesim, as fênix em seus ombros marcavam suas identidades. A força-tarefa móvel de Fênix finalmente chegou e ficou na frente de Ana. Estrondo. Outra explosão estrondosa rasgou o ar enquanto o outro sol em miniatura florescia no céu. A onda de choque, saturada com radiação letal, fez os longos cabelos de Ana dançarem selvagemente. Um sorriso frio e irônico surgiu no rosto de Ana. Então você finalmente apareceu? Mas não é um pouco tarde demais? Só restam 7 dos 13. Olhando fixamente para a origem de todo o mal diante dele, o líder da força-tarefa móvel da Fênix respondeu em um tom gélido. Você realmente não acredita que exista uma anomalia que possa reiniciar o mundo, acredita? Ao lado de Ana, as pupilas de Gao Zimin se contraíram bruscamente e seu coração disparou. Ladeada por seus aliados, Ana permaneceu em seu lugar. De repente, os prédios ao redor se moveram e se transformaram como titãs de aço despertando de seu sono. Fortalezas blindadas se ergueram da terra e cercaram Ana e seu grupo. Um laser escaldante foi disparado de um dos titãs de aço e atingiu a multidão. Em seguida, ricocheteou em algumas superfícies espelhadas em rápida sucessão, atingindo a multidão repetidamente. O som crepitante de carne queimada e gritos de agonia ecoaram pelo ar. A explosão teve um impacto significativo nas fileiras de Ana. Então, algo mais estranho aconteceu. Por alguma razão desconhecida, eles estavam encolhendo, suas formas ficando menores. Isto é uma armadilha. Fomos emboscados. Rugiu Jacal com as veias da testa saltando enquanto ele rangia os dentes de fúria. No segundo seguinte, uma batalha começou. Balas rasgavam a carne, e uma cacofonia de sons, gritos, explosões, ressoava por todo o campo de batalha. Ao mesmo tempo, o esquadrão de execução do FMI chegou. No entanto, desta vez, o alvo não era Ana, mas sim Gao Zimin, que estava bem ao lado dela. Gao Zimin é o ponto fraco do 315. Iniciem o plano C3. Capturem-no a todo custo. Uma voz feminina ecoou por todas as unidades de comunicação das forças-tarefa móveis do FMI. Em um bunker na montanha, a 500 quilômetros de distância, analistas de inteligência e equipe tática lotavam o local. Fileiras de supercomputadores emitiam bips e piscavam. Este era o centro de comando do FMI. Ali, os escalões superiores do FMI assistiam às imagens ao vivo transmitidas pelas forças-tarefa móveis. Seus rostos demonstravam uma expressão sombria enquanto acompanhavam a guerra em tempo real. Capítulo 1142. Não matem a 315. Só precisamos segurá-la. Lembrem-se, nosso alvo é aquele garoto asiático, Gao Zimin. Uma mulher com óculos sem aro e presença imponente gritou a ordem pela unidade de comunicação para os membros do FMI na linha de frente. O nome dela era Golia, e ela era comandante-geral dessa operação armadilha do FMI. Do início ao fim, esta operação foi uma armadilha. Uma armadilha direcionada a Ana. Para atingir seu objetivo desta vez, o FMI fez sacrifícios equivalentes. Golia não teve escolha a não ser oferecer todos os seus colegas que moravam naquela cidade como isca. Foi um sacrifício que teve que ser feito. Depois de passar pelos últimos meses e sofrer tantas perdas, o FMI estava sobrecarregado em todas as frentes. Cercado em todas as frentes, só conseguia reagir em vez de tomar qualquer tipo de iniciativa. A única solução para se livrar desse caos era extirpar o tumor, a origem de tudo, 315. Ela era a líder visionária das forças opostas. Se o FMI conseguisse derrubá-la, os rebeldes perderiam a motivação. Afinal, eles eram apenas um bando de facções rebeldes, cada uma lutando por seus próprios interesses. Sem um líder, não passavam de uma turba. Libertem a variante 431-2. Esta é a nossa última chance, ordenou Golia. No coração da zona de guerra, onde a luta era mais intensa, chamas esmeraldas corrosivas surgiram ao redor de Ana, formando uma parede de fogo, impedindo o avanço das forças-tarefa móveis. Aproveitando o breve alívio, Ana gritou para Gao Zimin: agora, use o que eu lhe dei. Gao Zimin assentiu sem dizer uma palavra e tirou uma pequena esfera dourada do bolso. Ele estava prestes a ativá-lo quando sentiu uma pressão lancinante no peito. Seus olhos se arregalaram de horror enquanto ele observava sua camisa sendo facilmente rasgada por algo que saía de dentro do seu peito. Era um bebê deformado, careca e com orelhas pontudas e afiadas. Um sorriso sinistro surgiu no rosto do bebê. No instante seguinte, ele ergueu um dedo afiado e o cortou. Sangue jorrou, e a mão direita de Gao Zimin, que segurava a bola de ouro, foi decepada. A adrenalina percorreu Gao Zimin. Antes que a dor o alcançasse, ele se levantou com força e investiu contra a esfera caída no chão. Ao ver que Gao Zimin havia sido atacado, a figura de Ana vibrou em alta frequência na tentativa de ajudá-lo. No entanto, o FMI já havia ensaiado esse cenário milhares de vezes antes. Os agentes imediatamente cerraram fileiras para bloquear seu caminho. Svi! Vários dedos estendidos de Gao Zimin foram completamente decepados. A esfera se afastava cada vez mais. Desesperado, Gao Zimin se jogou para frente e derrubou a criatura em seu peito, derrubando-a no chão. As veias saltaram em seu rosto enquanto ele abria bem a boca e agarrava a esfera dourada para engoli-la inteira. Iniciar protocolo de sobreposição de realidade. A voz calma de Golia ecoou pelos canais de comando.
Redirecione a anomalia 864 para assumir o controle de todas as âncoras de salto espacial nas proximidades. 434. Trave a trajetória do alvo. Assim que ele partir, posicione nossa unidade orbital reserva para persegui-lo. Todo o FMI estava unido para uma única missão, então seu poder era simplesmente impressionante. Eles haviam se sacrificado demais por esse ataque surpresa. Eles haviam previsto tudo e se preparado para todos os cenários possíveis, exceto para o que aconteceria em seguida. Foi por antecipação. Gao Zimin não foi teletransportado. Em vez disso, começou a ter espasmos violentos. Irmã, mais velha, Ana, Gao Zimin engasgou enquanto espasmos violentos o percorriam. Seus olhos se arregalaram em descrença diante de sua amada irmã enquanto sua figura começava a se dissolver lentamente. Pedaço por pedaço, sua carne se desintegrou até que tudo que restou foi uma poça de sangue. O líquido carmesim expandiu continuamente seu alcance e devorou os cadáveres próximos até finalmente preencher um espaço do tamanho de uma quadra de basquete. Ana então despejou um redemoinho de pigmento verde sinistro. A poça de sangue se agitou e borbulhou violentamente. Estendeu-se para baixo, fundindo-se com a escuridão abaixo. De suas profundezas, algo começou a se agitar, crescendo, se formando e incubando. Ana observou tudo se desenrolar. Então, virou-se para a câmera no peito de um agente da força-tarefa que estava por perto e abriu um sorriso. Você não achou mesmo que eu levaria minha fraqueza para o campo de batalha, achou? Provocou Ana, com a voz carregada de aparente zombaria. Com as minhas habilidades, é muito fácil manipular alguém fazendo pensar que é Gao Zimin. Assim que suas palavras foram proferidas, criaturas grotescas e ensanguentadas saíram da poça com as garras. Elas imediatamente atacavam qualquer coisa que se movesse, independentemente de o alvo ser um aliado ou inimigo. E com as forças do FMI constituindo a maioria no local, as vítimas dessas criaturas eram claras. A maré da batalha mudou abruptamente. Esta era uma anomalia incontrolável e sua presença geralmente indicava perigo extremo. Missão fracassada. Ajuste o objetivo. Contenha 315, ordenou Golia remotamente, com o rosto marcado pela solenidade. Antes que pudessem entender claramente como Ana havia retornado dos mortos, eles não tinham intenção de matá-la. Só por hoje, eles ensaiaram muitas vezes e treinaram duro. Cada uma das habilidades de Ana foi registrada, analisada e simulada por meio de inúmeros exercícios. Embora uma variável instável, um coringa tenha aparecido e lançado o campo de batalha no caos, o FMI não havia perdido. E isso foi graças aos sacrifícios de todos os membros da Força-Tarefa Móvel. Quando ela viu o buraco sendo aberto no peito do traidor Roy e ouviu Li Lu gritando o nome de Roy em angústia, Golia se permitiu relaxar um pouco. Que Gao Zimin era uma isca, mas os outros, incluindo Ana, eram reais. O FMI só precisava lidar com eles. Sua missão ainda não havia fracassado. No entanto, o pensamento mal lhe passou pela cabeça por uma fração de segundo quando um tremor violento sacudiu repentinamente o centro de comando subterrâneo. Poeira e cinzas caíram do teto. O monitor piscou e mudou para a transmissão de uma das câmeras do perímetro. Um soldado totalmente armado apareceu na tela e gritou: General Golia, estamos sob ataque. Eles conseguem atravessar paredes e estão quase. Antes que o homem pudesse completar a frase, a transmissão mudou para estática. Golia reagiu instantaneamente. Voltou-se para o conselho de comando da IMF e ordenou: Pessoal, a situação mudou. Evacuem, embarquem na Leviathan e retornem à estação espacial imediatamente. Ora. Aqui estava eu pensando, o que está acontecendo? Então todos vocês estavam pairando nos céus. Não é à toa que procurei por tanto tempo e não consegui encontrá-los. Uma voz provocadora ecoou pela câmara. Que bom que você finalmente desceu, disse Ana, com os lábios curvados em um sorriso doce enquanto atravessava um muro de pedra ao lado. Atrás dela, um exército de abominações grotescas, com a carne retorcida e blindada com cristais incrustados, a seguia. 315? Como isso é possível? Golia encarou, incrédula, seu olhar alternando entre a Ana à sua frente e a Ana ainda na tela. Incluindo o cadáver de 315 que havia sido preservado como espécime, agora havia 315 idênticos. O que ela era? Será que ela conseguiria se replicar infinitamente? O olhar de Ana percorreu lentamente todos os rostos presentes. A maioria era idosa, e eram 16. Cada um deles tinha tatuagens distintas de algarismos romanos nas mãos ou no rosto. Comparados com aqueles falsos vereadores da cidade, esses indivíduos eram, sem dúvida, pessoas de verdade. E se ela pudesse consumir todos eles, ela teria alcançado seu objetivo com este ataque. Ana voltou o olhar para Golia. Seus olhos brilharam com uma alegria maliciosa e ela disse: dê um palpite. É claro que Ana não explicaria nada aos seus inimigos. A verdade é que ela nunca pretendeu abandonar o corpo humano que Charles lhe dera. Ela também sabia que para atrair essas raposas astutas do FMI, precisava usar a si mesma como isca. Caso contrário, elas jamais cairiam em sua armadilha. Assim, de noite Ana criou outra Ana, e ela controlava a isca ao mesmo tempo. De volta ao campo de batalha, as forças-tarefa móveis estavam envolvidas em uma luta intensa quando receberam o sinal de socorro do QG. Imediatamente voltaram a se mobilizar para ajudar. Porém, já era tarde demais. Ana levantou um dedo. As abominações de carne cristalina atrás dela irromperam das paredes e atacaram os inimigos. Capítulo 1143. E segunda, terceira, quarta.
Esses indivíduos marcados com algarismos romanos eram os escalões superiores do FMI, os tomadores de decisão e a autoridade real por trás da organização internacional. Mas por alguma razão desconhecida, eles eram diferentes da fundação no mar subterrâneo. Não haviam se fundido com nenhuma criatura monstruosa. Esses habitantes da superfície também não possuem nenhuma mutação alienígena. Além disso, não pareciam ter se assimilado a nenhuma anomalia. Naturalmente, pessoas como eles não eram páreo para Ana. Sob o ataque de Ana e seu exército de carne e osso, a direção do FMI teve mais da metade de seus membros mortos ou feridos. A maré do campo de batalha estava se movendo exatamente como Ana havia imaginado. Enquanto ela os observava cair um após o outro, uma onda de satisfação vingativa surgiu em seu peito. A morte do palhaço e as queixas e opressões que ela suportou durante todos esses anos poderiam finalmente ser totalmente liberadas neste exato momento. Morram. Todos vocês morram. Ana rugiu. Chamas verdes corrosivas dançavam no ar, reduzindo os inimigos em fugas cinzas. Até mesmo o comandante da Operação Golia foi consumido pela língua de fogo abrasadora. Ana se deleitou com o sabor da vitória. Ela sempre amou essa sensação, e a amou desde o momento de sua criação. Vários objetos redondos que pareciam frutas cristalinas foram atirados na câmara. Explosões soaram, causando uma tempestade de vento ártico que varreu o campo de batalha e congelou instantaneamente todos à vista. Este provavelmente era o plano de contingência do FMI, mas não fez nada para impedir Ana. Sua forma vibrou em alta frequência, e ela emergiu facilmente do gelo sólido. Então aproximou-se de um velho que tinha um número 7 tatuado logo abaixo do olho direito. E agora? Cadê a fundação todo-poderosa que deveria proteger o FMI? Cadê eles? Não estão vindo para te salvar? E pensar que eu realmente perdi tempo me preparando para eles. Não faço ideia do que você está falando. Monstro, você acha que nos matar vai? Sangue espirrou. Os olhos do velho estavam arregalados, transbordando de desafio. Sua cabeça girou no ar e atingiu o chão com um baque surdo. Ana se moveu em direção à sua próxima vítima. Era um homem de meia idade. Apesar da aproximação de Ana, seus olhos não demonstravam medo. Em vez disso, ele tentou argumentar com o inimigo à sua frente. Ana, olhe lá fora. Olhe para aquelas vítimas. É isso mesmo que você queria? Nós te analisamos. Você desistiu de invocar ftagnistas por causa daquela criança. No fundo do seu coração deve haver. Antes que ele pudesse completar a frase, o fogo corrosivo de Ana o queimou até virar cinzas. Uma risada fria e zombeteira escapou dos lábios de Ana. O que vocês fizeram quando eu voltei à superfície? Vamos ser francos. Vocês só querem raciocinar quando já perderam. Sinto muito, mas já que sou eu quem tem o poder agora, não vou ouvir suas desculpas patéticas. Vocês me ensinaram isso. Além do mais, os lábios de Ana se contorceram de fúria. Suas gengivas vermelhas se expuseram enquanto ela soltava um rugido de fúria. A malícia em sua expressão estilhaçou seu belo rosto em uma máscara de ira. Você não só matou meu povo, como também me matou. Como ousa tentar se reconciliar comigo agora? Outra cabeça caiu no chão. Seu rosto estava marcado pela mesma relutância. Uma fina linha de sangue percorreu o ar e atingiu a bochecha de Ana. Agora só restavam 3. Ana ignorou todas as palavras que saíam de suas bocas. Seu sorriso torto se alargou enquanto caminhava em direção a eles. Ana, talvez já chega. De repente, uma voz familiar soou atrás dela. Ana se virou. Era Togba, vestido com roupas de criança, e seus sapatinhos rangiam a cada passo que ele entrava no quarto. Ela não se incomodou nem um pouco com a aparição repentina de Togba. Na verdade, estava curiosa para entender por que Togba vinha se fazendo de bobo por tanto tempo, só para agora abandonar a farsa. Chega, questionou Ana. Olha o monitor. Olha de quem é esse corpo. É o seu pai. Seu pai morreu nas mãos deles. E você está me dizendo para deixá-los ir? Togba olhou para a tela do monitor. Ela mostrava Roy e Lilu sem vida, chorando incontrolavelmente enquanto ela os segurava nos braços. Um sorriso amargo surgiu no rosto inocente de Togba. O que posso fazer? Pessoas morrem. É a vida. Ana avançou em direção ao seu próximo alvo. Uma lâmina de cristal afiada como navalha emergiu de sua palma. Assim que ela ergueu e estava pronta para golpeá-la, uma única cápsula vazia voou pelo ar e atingiu o pulso de Ana com precisão perfeita. Era apenas um invólucro, mas atingiu o ponto certo. A mão de Ana ficou dormente instantaneamente, e seu ataque foi interrompido à força. Ana se virou lentamente para olhar para Togba. Sua voz estava carregada de ameaça. Você está tentando me impedir? Assim que suas palavras saíram, os monstros de mais de 1,20 m de carne cristalina ao redor deles estalaram suas mandíbulas em direção a Togba e mostraram suas afiadas presas de marfim. Eles são a ordem. A superfície não pode sobreviver sem eles. Se eles deixarem de existir, muitas pessoas morrerão. E o que você acha que Gao Zimin sentirá se vir essa cena? Ana congelou de repente ao ouvir as palavras de Togba. Ela olhou para a estampa de desenho animado na camisa de Togba e perguntou: o que você viu no futuro? Eu vi a morte, sussurrou Togba com a cabeça baixa. Seus olhos estavam fixos nos sapatos de sola brilhante que seu pai havia comprado para ele. Além disso, vi algo muito mais aterrorizante do que a morte. Demais. Posso esquecer a minha morte. E a morte da máscara? O sacrifício dele foi em vão? Questionou Ana com raiva contida. Às vezes, a morte é inevitável. Este mundo nunca foi feito para ser perfeito.
Se tudo fosse perfeito, isso não seria a realidade, seria o paraíso. Mas o paraíso não existe. E se eu ainda planejar matá-los? A voz de Ana ficou mais grave. Você está planejando intervir para protegê-los? Não, não vou, respondeu Tobba. A escolha é sua, e você terá que arcar com as consequências equivalentes dessa escolha. O silêncio tomou conta do centro de comando aos poucos. Ninguém disse uma única palavra. Todos simplesmente esperaram em silêncio que Ana tomasse sua decisão. Ana ponderou por um longo tempo. O tempo passou e as forças da cidade começaram a chegar antes que ela finalmente levantasse a cabeça. Seus olhos brilharam com determinação, e ela estava prestes a falar quando um estrondo profundo sacudiu o lugar. A parede à direita do centro de comando se abriu de repente, revelando um portal triangular brilhante. Ana imediatamente ficou em guarda. Ela reconheceu este portal. Era o mesmo portal que aparecerá quando o FMI tentou assassiná-la. Este portal pertencia à Fundação. Então esses caras finalmente decidiram mostrar suas cartas neste último momento? Esse pensamento passou pela cabeça de Ana. Ela então rapidamente analisou todos os planos de contingência que havia preparado e se perguntou se havia esquecido de alguma coisa. O primeiro a sair do portal foi um soldado da Fundação vestido com uma armadura preta e elegante, com curvas perfeitas. Com seus sentidos aguçados, Ana percebeu que o soldado tinha pelo menos 8 anomalias que se complementavam. Esse cara é difícil de lidar. Uma conclusão imediatamente se instalou no coração de Ana. Dezenas de pupilas se comprimiram nos olhos de Ana. Chamas esmeraldas a cercaram. Quando ela estava prestes a atacar primeiro, o homem de armadura cambaleou e, sem aviso, caiu no chão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O mesmo pensamento ecoou em todas as mentes presentes. Mas isso não foi o fim de tudo. Outro caiu do portal. E outro. E outro. Mais e mais corpos saíam do portal. Não era um, nem 10 corpos. Em vez disso, uma enxurrada de cadáveres jorrou do portal triangular. Ana reconheceu muito bem o uniforme deles. Aqueles soldados pertenciam à Fundação. A própria organização que deveria proteger o FMI foi massacrada por alguma existência. Capítulo 1144. Ana e os outros olharam alarmados para o portal triangular na parede. Só que agora o portal não era mais um triângulo. Suas bordas começaram a se distorcer e se curvar para fora. Parecia ter se transformado na boca escancarada do próprio inferno. Uma torrente de cadáveres mutilados e desfigurados jorrava dele como um geyser. O portal vomitava onda após onda de carne e decomposição. Os cadáveres empilhavam-se cada vez mais. Ana recuou rapidamente. Os demais imediatamente a seguiram. Quaisquer ressentimentos que guardassem uns contra os outros minutos antes, agora não tinham mais importância. Quando eles escaparam da câmara, as forças-tarefa móveis que estavam travando uma batalha amarga na cidade, assim como Ana em sua forma monstruosa, também chegaram. Eles chegaram bem a tempo de testemunhar a cena inesperada. Pouco antes, os dois lados opostos estavam se despedaçando. Mas agora eles estavam lado a lado em uma paz silenciosa. Algo estava errado, muito errado. Na verdade, ambos os grupos até suspeitavam que seus aliados estivessem sob controle mental. Você fez isso? Quem são esses cadáveres? Perguntou um dos líderes restantes do FMI com uma expressão solene. Claramente, o FMI não sabia nada sobre a fundação. Ana nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Seu olhar permaneceu fixo na montanha que começou a tremer violentamente. Inicialmente, ela pensou que aqueles que emergiam pelo portal eram reforços para ajudar o FMI. Nunca imaginou que eles realmente morreriam, e uma morte horrível. Foi uma execução unilateral. Seja qual for o inimigo dentro daquele portal, eles o dominaram por uma grande margem. Quem diabos eles provocaram? Não alegaram ser os guardiões do FMI? A guerra chegou a esse ponto. O que poderia ser mais importante do que o FMI perder o controle do equilíbrio de poder mundial? Os pensamentos de Ana foram interrompidos quando a montanha à sua frente rugiu ainda mais forte. Rachadura. As camadas rochosas da montanha começaram a se romper. Uma fissura irregular se abriu da base até o cume em um instante. Assim que a fissura apareceu, um som característico irrompeu de dentro dela e chegou aos ouvidos de todos em um raio de 3.000 quilômetros. Era um som único. Era uma melodia em cascata de vibrações de alta frequência que não poderia ser produzida por nenhuma corda vocal humana ou instrumento feito pelo homem. Todos, incluindo Ana, caíram no chão com as mãos agarrando a cabeça e as expressões contorcidas de agonia. Enquanto aquela sensação tão familiar, mas completamente estranha, atravessava sua mente, a expressão de Ana se transformou em uma de profundo pavor. É um deus. Eles foram mortos tentando impedir um deus de emergir da superfície. Qual deus chegou à superfície? Mas como isso é possível? Isso nunca aconteceu antes. Nunca nenhum deus havia chegado à superfície. Como ele fez isso? Quem é ele? 002? 004? Hypnos? Edik? Pássaro gigante do sofrimento? Ftagning? O olho que tudo vê? Sob os olhares agonizantes de todos, a montanha entrou em erupção como um vulcão. Em vez de lava, o que irrompeu foram corpos. Milhares de cadáveres, cada um de formas e tamanhos variados, foram lançados ao céu. Seus rostos exibiam as mesmas expressões de extremo desespero e agonia. A julgar pelo uniforme um tanto similar, esses humanos falecidos já fizeram parte da fundação. Assim que a chuva de cadáveres estava quase acabando, uma água espessa e escura como tinta começou a jorrar. Era viscosa e escura como breu, parecendo mais piche derretido do que água.
O líquido negro se agitava e borbulhava enquanto se reunia em uma massa sinuosa antes de se fundir em longos tentáculos, cada um com pupilas amarelas em forma de cruz. No entanto, eles mudavam de forma e pareciam extremamente instáveis. O som único de antes emanava das profundezas da água negra. Este era o corpo daquele deus. No momento em que a monstruosa criatura com tentáculos se revelou, o céu brilhantemente iluminado escureceu instantaneamente para um preto sufocante. Uma chuva torrencial de meteoros negros rasgou a atmosfera como uma cortina de destruição e obscureceu o sol. Toda a superfície do planeta mergulhou em uma noite apocalíptica. Ainda há tantos humanos aqui? Diga. Se eu oferecer este mundo como outro sacrifício, certamente o Todo-Poderoso Grande me devolverá Galzimin, não é? Uma voz sensual, permeada por traços de loucura, soou em todos os ouvidos. Todos a reconheceram instantaneamente. Aquela era claramente a voz da Ana. O que está acontecendo? Ana olhou incrédula para sua própria imagem, outra dela que havia ascendido à divindade. Seus pensamentos entraram em uma espiral de caos. Você não entende? Gritou Togba. Ela é você, de uma linha do tempo diferente. Ela sacrificou bilhões do mundo da superfície para Ftagn em troca de poder. Desde o início de sua existência, a tribo de Oita sempre adorou Ftagn. Agora, ela está planejando destruir sua linha do tempo para que esta linha do tempo fique sob o controle total de Ftagn. Antes que Togba pudesse dizer mais alguma coisa, sua expressão mudou. Porra, dane-se isso. Assim que as palavras saíram dos lábios de Togba, um tentáculo com globos oculares surgiu do chão. Como um arpão, perfurou Togba e o içou no ar. De volta à dimensão além do tempo e do espaço, Charles observava tudo se desenrolar naquele tentáculo em particular. Agora, ele era onisciente. Ele era onipotente. No entanto, o futuro entrelaçado naquele tentáculo estava em constante mudança. Ele não conseguia ver o fim dele. Ftagn estava lutando com Charles pelo controle, e ele não estava se restringindo a apenas um tentáculo. Logo, todos os outros tentáculos começaram a se mover e se contorcer conforme novas mudanças eram introduzidas. As trajetórias de cada um deles se inclinavam para a morte e para a ruína. Em todas as instâncias, Charles, em diferentes momentos de cada tentáculo, encontrou outras coisas inesperadas. Em uma delas, Charles nunca conheceu o gancho do pacto de Ftagn. Ele não havia aceitado a comissão do homem e não havia ganhado dinheiro suficiente para comprar o Narvale. Em outra, Charles perdeu o foco em seu objetivo inicial, entregando-se ao conforto da Ilha da Esperança. E em um dos momentos mais sombrios, Charles sucumbiu à pressão do mar subterrâneo. Ele se rendeu ao seu desespero e, em busca de consolo, converteu-se e tornou-se um devoto seguidor de Ftagn. Charles certamente não ficaria parado, permitindo que qualquer um desses finais se concretizasse. Ele atacou com todos os tentáculos. Cada um deles avançou como um chicote e se enrolou firmemente em volta da enorme e escura montanha à sua frente. A forma de Ftagn não era mais pura. Sua escuridão abissal se contorcia com impurezas, ou melhor, pedaços de Charles. Ftagn estava assimilando a forma de Charles, enquanto Charles, por sua vez, estava roubando a lei fundamental que Ftagn havia usado para construir sua forma. As duas entidades abissais, nascidas do caos mais profundo, ferviam e se chocavam no coração do nada infinito. Sua batalha havia descaído para uma loucura completa e irredimível. A colisão de suas leis divinas resultou em impulsos aterrorizantes, cujo impacto deu origem a mundos fugazes instáveis no limite da existência. Nesses mundos de curta duração, matéria primordial bruta se uniu para formar abominações cósmicas aterrorizantes e não identificadas. No entanto, essas criaturas eram lamentáveis. Afinal, seus destinos estavam selados. Eles nasceram como colateral do conflito entre deuses, estavam condenados a morrer no mesmo fogo cruzado. Em uma batalha de tal escala, leis e cronogramas não podiam mais ser destruídos e só podiam ser assimilados. E do jeito que as coisas estavam, Charles estava em vantagem. No entanto, à medida que ele consumia cada vez mais as leis de Ftagn, os últimos resquícios de sua humanidade se desfizeram em pó. Naquele momento, Charles finalmente ascendeu, tornando-se um verdadeiro deus. Ele não possuía mais emoção, apenas lógica pura, onisciência, onipotência e onivisão. Ao chegar lá, Charles repentinamente mudou seu foco para 002, que ainda estava em Ftagn. Embora 002 tivesse sido completamente consumido por Ftagn, Charles notou algo estranho. Havia um fio que ligava 002 a Charles, e a conexão já estava estabelecida há muito tempo. Charles seguiu o fio e no final, viu Togba suspenso em um tentáculo contorcido. O tentáculo se contraiu e no momento seguinte, o pequeno corpo de Togba, de 2 anos de idade, explodiu em uma névoa fina de sangue. Capítulo 1145. As duas Anas encararam sua sósia que havia ascendido à divindade. Cerraram os dentes e lutaram para se levantar. Entretanto, diante dos tentáculos se contorcendo, até mesmo o simples ato de ficar de pé parecia uma façanha impossível. A deusa Ana não lhes lançou um olhar sequer. Para ela, eles não passavam de insetos. Seus olhos estavam fixos em toda a humanidade neste mundo. Os meteoros negros já haviam caído no chão. Tudo com que entravam em contato era apagado da existência. Tudo que entrava em contato com eles se desintegrava, e o mundo oscilava à beira da aniquilação. O solo se rompeu e se partiu. Dos abismos, uma água do mar verde escura e fétida irrompeu e inundou a terra. Ao lado, os olhos de Jacal se arregalaram de repente em êxtase selvagem.
Ele apontou para as águas que se aproximavam e gritou histericamente: vejam, o deus Ftagn chegou às águas. O grande Ftagn veio nos salvar. Claro, Ana sabia a quem Chacal se referia. Seu coração apertou. Se a água do mar subterrâneo está sendo despejada no mundo da superfície, isso significa que Charles também está aqui? No entanto, quando ela voltou a olhar para a água, a centelha de esperança dentro dela se dissipou. As águas estavam escuras como breu, não havia nada. Fora apenas mais uma alucinação de Chacal. O Chacal sempre afirmou que qualquer corpo d'água continha um dos galhos de Charles. Infelizmente, alucinações eram apenas alucinações. Vejam, nosso Deus onisciente e onipotente finalmente chegou, gritou Chacal. Ele estava delirando de loucura em seu estado desesperador. Seus olhos estavam vermelhos enquanto apontava um dedo trêmulo para as águas. Um tentáculo partiu de Ana e se enrolou em torno de Chacal. Acompanhado pelo estrondo de ossos quebrando, ela arrastou Chacal para perto de si. Quantas vezes preciso te dizer? É só uma ilusão, uma alucinação. Aquele cara já tinha se esquecido da gente há muito tempo. Naquele momento, o rosto de Ana estava tão próximo do de Chacal que ela podia ver o reflexo em seus olhos. No entanto, ela não conseguia ver seu reflexo. A única coisa que via era um fio de sangue e carne se contorcendo. Reflexão? Um pensamento estranho de repente ecoou na mente de Ana. No segundo seguinte, ela se moveu como uma louca e arrancou a pele do couro cabeludo de Chacal antes de abrir seu crânio. Em meio à massa encefálica cinzenta e branca, as duas Anas avistaram o galho carnudo. Era uma parte de Charles que ele havia deixado para trás. Naquele instante, tudo de repente fez sentido. Ela finalmente entendeu por que Chacal alegava ser capaz de ver o galho de Charles em praticamente qualquer corpo d'água. Tudo porque aqueles eram, na verdade, reflexos, e o galho real estava enterrado no cérebro do Chacal o tempo todo. Então, esse é o seu plano de contingência? Seu presente de despedida para mim? As duas Anas falaram em uníssono no galho ensanguentado. O ramo de carne ensanguentado não desenvolveu nenhum órgão vocal. Apenas inchou e cresceu. Expandiu-se rapidamente e devorou o cadáver de Chacal. E então veio Ana. Faltava tudo naquele lugar, mas havia cadáveres em abundância. Enquanto o galho se banqueteava faminto, o tsunami de longe se aproximava. A água verde escura do mar desabou, afogando tudo em seu caminho, enterrando o mundo em suas profundezas. Assim que chegou, as águas se agitaram e avançaram antes que uma enorme protuberância montanhosa surgisse e rompesse a superfície do oceano. Uma explosão ensurdecedora soou quando uma árvore colossal de carne surgiu das profundezas das águas e perfurou os céus. Seu tronco era coberto por membros invertidos e órgãos expostos, enquanto sua copa era forrada por olhos com pupilas amarelas em formato de cruz. Aqueles olhos se abriram em uníssono e se fixaram em um único alvo à distância, Deus Ana. Nenhuma palavra foi trocada. Ambos os lados colidiram em uma velocidade estonteante. Nenhum dos dois possuía sua habilidade mais familiar, a manipulação mental. Eles se conheciam muito bem. Seus truques habituais de distorção da realidade não tinham poder algum ali. Carne entrelaçada com membros, globos oculares enrugados foram arrancados e choveram no oceano abaixo. Enquanto lutavam entre si, seus dois mundos se confundiam e se fundiam em um só. Suas consciências se sobrepunham e se sobrepunham. Eles começaram a entender. Ana viu a morte de Gao Zimin e sentiu a mesma dor. Uma clareza insuportável a invadiu. Agora ela entendia por que a outra Ana fizera o que fizera, e seus sentimentos a deixavam em conflito. À medida que a luta da consciência se intensificava, o mundo, à beira do colapso, começou a ficar completamente fora de controle. A terra se abriu, e terras verdejantes e repletas de vida transformaram-se em desertos sem fim, além de terras devastadas e congeladas. Cada cena tremeluzia como slides em um projetor quebrado. Rupturas surgiam no tempo e no espaço. O tempo acelerava e, de repente, retrocedia no instante seguinte. Objetos perdiam suas formas. Nada conseguia manter suas formas. Nada permanecia real. Naquele momento, suas crenças ou emoções não importavam mais. A única coisa que restava era a vontade bruta por trás de seu poder. Finalmente, a batalha atingiu seu ápice. Nesse momento, tudo desmoronou em uma singularidade única e ofuscante. Um tempo indeterminado depois, a singularidade explodiu. Ana acordou ofegante e se viu esparramada sobre uma montanha de cadáveres. Ela avistou todos os tipos de corpos ao seu redor, incluindo o seu próprio corpo de Dioite. Assim que seus olhos se abriram, ela examinou os arredores em busca da deusa Ana. No entanto, não viu nenhum traço do piche preto e derretido. Não houve nenhuma chuva de meteoros negros, nem água do mar verde doentia escorrendo pelas rachaduras no chão. Também não havia vestígios da deusa Ana. Tudo havia voltado a ser como era. A montanha distante que havia se estilhaçado também havia retornado. Agora estava inteira novamente. Ana sentiu que algo estava errado. Parecia haver algo diferente em sua memória e personalidade. Então ela se deu conta. Os outros não haviam desaparecido. Eles eram ela. Ela era eles. As três Anas haviam se fundido completamente para se tornarem uma só. E não era só isso. Tudo se fora. Sejam as bênçãos amaldiçoadas de Ftagn, a chama corrosiva do fogo primordial ou as anomalias que ela havia absorvido. Tudo havia desaparecido. Até sua idade e aparência haviam regredido. Agora, ela parecia uma garota de 14 anos, uma humana comum. Os cílios longos de Ana tremeram levemente enquanto ela levava as mãos pequenas e claras ao rosto. Seus lábios se curvaram em um sorriso amargo.
Charles, então essa é a sua solução? Me transformar de volta em humano? De repente algo se mexeu na pilha distante de cadáveres. Os sobreviventes do FMI rastejaram para fora. Olivia arrastou Lilo ferido para fora da carnificina. As forças de ambos os lados trocaram olhares, mas ninguém disse uma palavra. Dias se passaram, e o mundo da superfície permaneceu mergulhado no caos. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido ou o que estava acontecendo. Todos se moviam com flagrante ignorância, mantendo-se ocupados com seus próprios negócios. Como o instinto de caça das feras, eram movidos pelo interesse próprio e lutavam para maximizar seus benefícios. Quando se espalhou a notícia de que o FMI havia desaparecido misteriosamente, algumas facções agiram, assumiram o controle das forças armadas e derrubaram regimes. Enquanto eles tentavam disputar mais poder, todas as telas piscavam. Todos os sinais foram sequestrados. Todos eles mostraram o mesmo feed. Uma mulher estava de joelhos com a cabeça baixa. Ela estava coberta de feridas, parecendo mutilada e ensanguentada. Claramente, ela havia sido submetida a uma tortura brutal. No momento em que o mundo tentava adivinhar a identidade da mulher, uma mão a agarrou pelos cabelos e puxou sua cabeça para cima. A mulher era Ana, de número 315. A mulher que liderou a resistência contra o FMI acabou sendo capturada pelo FMI. De jeito nenhum. Ouvi dizer que a facção dela estava se expandindo rapidamente, e eles até conseguiram invadir a sede do FMI e escapar ilesos. Como ela pôde ser pega? Deve ser falso. Eu já interagi com ela. A verdadeira 315 é tão poderosa. O FMI sitiado não conseguiria derrotá-la. Meu Deus, se nem ela consegue vencer o FMI, então eu... Não. Preciso ir resgatá-la. Num momento tão crítico nada pode acontecer com ela. Contudo, nenhum desses pensamentos importava. Uma voz masculina profunda de repente surgiu na tela. Todos, olhem bem. Este é o seu 315, o instigador desta rebelião. O líder visionário de um bando de tolos. Uma arma de cano largo foi então erguida e sob o olhar atento de bilhões de pessoas ao redor do planeta, o cano foi pressionado contra a têmpora de Ana. Bang! Um tiro ecoou por todas as telas, e quase todas as pessoas vivas no mundo instintivamente se levantaram ao vê-lo. Sua cabeça delicada explodiu como uma melancia estilhaçada. A bala atravessou seu crânio. Sangue espirrou. Seu crânio se desprendeu com um puxão nauseante enquanto a mão levantava o que restava de seu couro cabeludo para o mundo ver. A câmera se moveu para cima para mostrar a grotesca montanha de cadáveres atrás do corpo de Ana. Eram os tagnistas mortos. Alguns espectadores os reconheceram. Eles já foram seus seguidores leais, mas agora estavam todos mortos. A mesma voz retornou. Olhem ao redor. Olhem para aqueles que morreram nesta guerra. É isso mesmo que vocês querem? Vocês continuam dizendo que o FMI os oprime, mas algum de vocês já parou para pensar por que fazemos o que fazemos? Porque está em a nossa missão. O FMI é a vontade da humanidade. Existimos para proteger toda a humanidade. Nosso lar, este mundo em que vivemos, é belo, mas igualmente frágil. Só neste ano, em suas tentativas de nos atacar e expurgar seus supostos inimigos, você libertou 16 anomalias do mais alto nível de ameaça, Etchachai. 16. Sem mencionar as armas nucleares que vocês roubaram dos arsenais nacionais e detonaram. Se isso continuar, nosso mundo será completamente destruído. Não há vencedores na guerra. Somos todos perdedores. Pergunte a si mesmo, é isso mesmo que você quer? O silêncio se instalou. Em todos os continentes, ninguém disse uma única palavra. Reconhecemos que as estratégias externas anteriores do FMI foram excessivamente agressivas. Admitimos nosso erro e estamos dispostos a recuar. Estamos abertos ao diálogo. Mas este caos não pode continuar. Você sabe onde nos encontrar. Se concordar, envie um representante. Se não concordar, a câmera cortou bruscamente para o cadáver mutilado de Ana. A voz do narrador agora transbordava de uma determinação intransigente. Então este será o seu destino. Qualquer um que ameace a estabilidade da humanidade será tratado como inimigo do FMI. Capítulo 1146. A transmissão interceptada foi interrompida abruptamente. Diante das últimas informações, as facções opostas deram respostas variadas. Alguns conspiraram para se vingar do FMI. Outros consideraram negociações de paz. Houve também alguns que optaram por esperar para ver. E alguns começaram a se esconder e se preparar para a temporada mais sombria. Sem saber, seu objetivo singular de derrotar o FMI, que os reunia em uma frente unida, havia se fragmentado e fracassado naquele instante. Todos agora tinham agendas diferentes. Mas, independentemente de seus pensamentos, a morte de Ana deixou um impacto significativo. O mundo caótico estava lentamente dando lugar ao retorno da ordem. Quando as principais forças, a Quinta Igreja, a Iniciativa Horizonte, a Mão da Serpente e o Laboratório Prometheus, começaram a procurar o FMI, os insurgentes restantes perceberam a futilidade da resistência. Logo, a maré do caos recuou. O mundo ficou em silêncio, mas não sem grandes cicatrizes. No entanto, isso não representou nenhuma dificuldade para o FMI. Eles já haviam elaborado planos de contingência para situações dessa magnitude. Não demorou muito para que equipes de construção equipadas com anomalias fizessem parcerias com os principais países para reconstruir a infraestrutura mundial. Todas as nações tentaram enterrar a história cruel.
Todos os países se uniram por esse objetivo único, então nada se mostrou difícil. Em um ano, a lei e a ordem foram restauradas. A paz retornou e as fronteiras foram reabertas. A internet estava de volta. As pessoas voltaram às ruas para celebrar o fim da terrível pandemia. Também lamentaram aqueles que perderam suas vidas durante a pandemia. No entanto, nem todos haviam esquecido. Certamente alguns passaram despercebidos. Por acidente ou destino, suas memórias não foram alteradas. E um belo dia, às 8 da manhã, quando o mundo estava acordando, uma nova postagem estranha apareceu em um fórum da internet. Não me importo mais. Preciso deixar o mundo ver a verdade que foi enterrada. Você ao menos sabe o que realmente aconteceu em 2004? Esqueça de procurar. Não tem nada na internet. Eles apagaram tudo. Naquele mesmo dia, obtiveram uma nova tecnologia do cadáver daquela criatura com tentáculos. Agora eles têm a tecnologia para fazer sugestões psicológicas em larga escala e reescrever memórias. Sei que cada um deles é um herói. Eles deram suas vidas em troca de nossos valiosos momentos de paz. Espero que cada um de vocês leve este assunto a sério e respeite seus sacrifícios. No entanto, também acho que o público tem o direito de saber. As camadas mais baixas da sociedade não devem ser cegadas e manipuladas pelo topo. A postagem então continuou com um relato cru e sem filtros da guerra, da perspectiva de um funcionário anônimo do FMI. Logo, os comentários começaram a aparecer. Eles não apoiavam nem questionavam o conteúdo da postagem. Em vez disso, as respostas eram repletas de zombaria e sarcasmo. Pessoa humilde, você entendeu errado. Humanos descobriram criaturas com inteligência superior em Centaurus Ômega. Este é o nosso primeiro contato com uma raça espacial que superou a inteligência e a tecnologia do Homo sapiens. E.M. Pichu, sim. Eu também ouvi falar. Naquele ano, o sistema Centaurus e o sistema solar assinaram um pacto de defesa mútua para resistirem juntos à ameaça dos Bullshitarians e seus aliados. Kylie Jackson, droga, cala a boca, seus desgraçados. Vocês se esqueceram do acordo de confidencialidade de 2004? Como podem fazer isso com a organização? Ken Bix, o quê? Vocês estão tão entediados assim de ficar reciclando uma piada tão antiga? Você é um perdedor morando no porão da sua mãe? E.M. Pichu, @Ken Bix, mano, cala a boca. Quem você pensa que é? Um nobre NPC sem queixo de uma missão secundária da Revolução Francesa? Quando cortaram a cabeça de Luís XVI, como é que eles deixaram passar a sua? Com isso, uma intensa batalha de palavras irrompeu no tópico. Todos os curiosos que clicaram na publicação foram atraídos para a seção de comentários. Ninguém sequer se lembrava do motivo pelo qual acessaram o tópico. Com a bochecha apoiada no cotovelo, Ana examinou preguiçosamente o tópico. O Departamento de Controle de Desastres do FMI certamente é competente. Em um mundo imerso em entretenimento, ninguém se preocupa com a verdade por trás de uma notícia quente que surge. Isso é muito mais fácil e direto do que simplesmente apagar a publicação. Sim, Ana ainda estava viva. A Ana que morreu viva era apenas uma isca. Depois de tudo o que aconteceu e de tudo que Ana lhes mostrou, o FMI não tinha mais a alucinação de que poderiam matá-la. Ana era uma existência intocável com a qual eles não podiam se dar ao luxo de mexer. Com isso em mente, ambos os lados chegaram a um acordo. Fizeram um pacto secreto que só eles saberiam. Irmã mais velha, todos se esqueceram daquela guerra, ouviu-se a voz de Gao Zimin atrás dela. Agora ele estava da mesma altura que Ana, e seu rosto revelava emoções complexas. Por quê? Você está infeliz com isso? Perguntou Ana enquanto abria sua caixa de entrada e verificava a mensagem de felicitações de Olivia. Claro que não. Estou feliz, só não sei o que fazer agora. A confusão tomou conta do rosto de Gao Zimin. Tendo vivido aqueles tempos turbulentos com Ana, ele já se acostumara à instabilidade. A paz lhe parecia estranha. Ana se virou para Gao Zimin, levantou a mão para acariciar delicadamente sua bochecha. Num sussurro suave e gentil disse, é hora de você fazer o que deve fazer. Voltar para a escola. Escola? Gao Zimin achou a palavra extremamente estranha. Fazia muito tempo que não ouvia aquela palavra. Os dedos delicados de Ana entrelaçaram-se aos dele enquanto ela o puxava para mais perto. Um sorriso caloroso se abriu em seus lábios. Sim, escola. Eu vou com você. As pupilas de Gao Zimin se estreitaram levemente. Ele encarou o rosto incomparável à sua frente por alguns segundos antes de sorrir e assentir com firmeza. Ok. Eles retornaram ao seu país de origem e se mudaram novamente para o mesmo bairro onde moravam. Turma, temos 2 novos alunos se juntando a nós hoje. Vamos dar-lhes uma recepção calorosa, anunciou a professora titular. Sob sua liderança, os alunos aplaudiram entusiasticamente enquanto olhavam os recém-chegados com olhos curiosos. Vocês dois, por favor, apresentem-se, incentivou a professora da turma. Vocês serão todos colegas de classe de agora em diante. Sou Gao Zimin. É um prazer conhecer todos vocês, cumprimentou Gao Zimin, ainda que nervosamente. Sentindo a ansiedade de Gao Zimin pelo seu perfil, Ana estendeu a mão gentilmente e segurou a dele. Esperou que ele relaxasse antes de voltar o olhar para o restante da turma, sentados atrás de suas carteiras. Olá a todos, cumprimentou Ana. Meu nome é Zhao Jiajia. Comparado ao comportamento reservado de Gao Zimin, todos os presentes, independentemente do gênero, foram atraídos por Ana em um instante. O único motivo era que ela era muito bonita, então não parecia uma aluna comum do ensino fundamental. A professora empurrou levemente os óculos na ponte para ajustá-los antes de dizer, tudo bem,
Vamos nos encorajar novamente em nossos dias e almejar entrar em uma boa universidade. Vocês dois podem sentar na terceira fileira. A aula passou num piscar de olhos e logo chegou a hora de ir para casa almoçar. Como você está se sentindo em relação à escola até agora? Perguntou Ana enquanto caminhavam juntas para casa. Eu sinto como se eles fossem todos crianças. Os pensamentos deles são tão infantis, disse Gao Zimin, expressando sua primeira impressão dos colegas. Ana deu uma risadinha e curvou o dedo indicador para dar um tapinha na testa de Gao Zimin. Eles são crianças. E você acha que não é? Não haja como um adulto, seu punzinho. Gao Zimin ficou atordoado por um momento ao ver o sorriso radiante no rosto de Ana. Era a primeira vez que a via sorrir com tanta despreocupação. No passado, seu sorriso sempre trazia traços de zombaria e condescendência. Ele preferia muito mais a Ana atual. Irmã mais velha, as aulas são muito difíceis. Não consigo entender nada, disse Gao Zimin, alcançando a. Para alguém que tinha apenas completado um ano no ensino fundamental, mudar de repente para o ensino fundamental era um desafio muito grande. Tudo bem, estou aqui. Vou te ensinar. Temos bastante tempo, podemos ir com calma. Ao ouvir as palavras tranquilizadoras de Ana, Gao Zimin virou-se para olhá-la. Seus olhos estavam cheios de ternura e afeição. Obrigado. Não precisa me agradecer. O que você quer almoçar? Eu cozinho quando chegarmos em casa, disse Ana, saltitando com passos leves e girando na calçada como se estivesse dançando. Gao Zimin correu para alcançar Ana. Quero comer coxinhas de frango mala. Certo, mas você tem que lavar a louça. Capítulo 1147. A vida pacífica e tranquila de Gao Zimin e Zhao Jiajia começou. Os dias de escola estavam longe de ser emocionantes. Sua rotina habitual se resumia a viajar entre dois pontos, a escola e a casa. Mas em comparação ao estilo de vida caótico anterior, a vida atual era muito melhor. Eles iam para a escola juntos, voltavam para casa juntos, faziam o dever de casa juntos e compartilhavam todas as refeições juntos. À medida que os dias simples passavam, o vínculo entre eles se tornava mais forte e próximo. O tempo no ensino fundamental passou num piscar de olhos. Com a ajuda de Ana, Gao Zimin mal passou no vestibular e conseguiu entrar no ensino médio. Aqui, disse Ana, levando um pãozinho meio comido à boca dele. Os pães cozidos no vapor daqui são muito bons. Gao Zimin recebeu o pãozinho e deu uma grande mordida. É mesmo. Irmã mais velha, vamos comer fora da próxima vez. Acho que o café da manhã ao ar livre é mais gostoso. Você está reclamando que minha comida está ruim agora? Ana perguntou com uma sobrancelha arqueada. Gao Zimin deu um sorriso travesso antes de assentir e sair correndo rapidamente. Seu pirralho, você acha que já é adulto e tem coragem de se rebelar, hein? Gritou Ana. Eles riram e brincaram enquanto se dirigiam aos portões da escola. Como em qualquer escola, era inevitável que houvesse um grupo de crianças que se consideravam muito importantes. Perto da entrada, um grupo de garotas maquiadas e com roupas coloridas e curtas se aglomerava ao redor dos garotos tatuados. Elas trocavam palavrões e, ocasionalmente, caíam na gargalhada. Um casal chegou a se beijar na frente de todos, enquanto os amigos os aplaudiam. Eles não se incomodaram nem um pouco com a multidão ao redor. Enquanto Gao Zimin observava a demonstração de afeto, seus olhos se voltaram, quase instintivamente, para Zhao Jiajia. Assim que os olhos dela encontraram os dele, porém, suas bochechas ficaram vermelhas e ele rapidamente desviou o olhar. Quando ele era bem mais novo, abraços e beijos entre eles eram naturais. Mas agora que ele tinha crescido, eles quase não faziam mais essas coisas. Um brilho travesso surgiu nos olhos de Zhao Jiajia. Ela puxou a manga de Gao Zimin e o conduziu até um beco tranquilo ao lado da escola. Irmã mais velha, o que estamos fazendo aqui? A respiração de Gao Zimin acelerou. Zhao Jiajia ergueu a cabeça para encará-lo. Gao Zimin havia crescido, e sua semelhança com Charles estava se tornando cada vez mais estranha. A única diferença entre ele e Charles, 8 anos depois, era a ausência de cansaço em seu rosto jovem e o brilho esperançoso em seus olhos. Olhando para o rosto à sua frente, algo em Zhao Jiajia se agitou. De repente, ela sentiu vontade de provocá-lo. Os dois permaneceram no beco por um bom tempo antes de saírem. A essa altura, a aula já havia começado há muito tempo, mas eles não estavam com pressa. Seus dedos estavam entrelaçados e, quando seus olhares se encontraram, seus lábios se curvaram em um sorriso cúmplice. Para estudantes comuns, o ensino médio foi o momento mais crítico da vida. Mas para Gao Zimin, esta era a primeira vez que ele experimentava a doçura do amor, e era completamente inebriante. Ele se apaixonou perdidamente, levado pela correnteza, e antes que percebesse, estava imerso demais. Esses foram os dias mais felizes da sua vida. Eles não precisaram fazer nada. Apenas sentar ao lado de Ana e observar a delicada curva de seu perfil foi o suficiente para fazer seu coração transbordar de alegria. Logo, o primeiro ano passou e, em seguida, o segundo. Eles finalmente estavam no crucial último ano, sinalizando o inevitável. Logo chegaria a hora de Gao Zimin partir para o mar subterrâneo. Os dias de amor deles estavam chegando ao fim. Nenhum deles falou sobre isso, mas algumas coisas não podiam ser ignoradas para sempre. À medida que o dia se aproximava, a pressão no peito de Gao Zimin aumentava cada vez mais. Era tão sufocante que ele quase não conseguia respirar, e isso apagou o sorriso do seu rosto. Na aconchegante sala de estar, Ana e Gao Zimin jantavam. Nenhuma palavra foi trocada, e o único som que preenchia o ambiente vinha da televisão. No que você está pensando? Você tem estado tão quieta.
Ouvi boas críticas sobre aquele filme recém-lançado. Quer ir assistir juntos? Perguntou Ana com uma voz gentil. Jagia, o que aconteceu com aquelas pessoas que costumavam estar conosco? A pergunta de Gao Zimin pegou Ana desprevenida. Ela não esperava por aquela pergunta. A maioria deles está morta, respondeu Ana calmamente. Jakao, Roy, Wang Seng até Toba. Estão todos mortos. Até os sobreviventes. Li Lu perdeu completamente a razão. Ela ficou louca? Sim, ela enlouqueceu. Não se sabe se ela foi afetada pela presença de um deus ou se foi o choque de perder o filho, Toba. Olivia tentou usar seus poderes para curar Lilu, mas, a julgar pelas últimas atualizações, não foi muito eficaz. E a Olivia? Olivia, ela está ótima. Pedi para ela ficar por perto e sempre de prontidão. Pronto para alterar minhas memórias? As palavras de Gao Zimin perfuraram o elefante na sala. A atmosfera se adensou com a tensão. Jagia, eu não quero ir lá embaixo, disse Gao Zimin. Esta foi a primeira vez que ele decidiu desafiar suas ordens. Eu não quero ir para o mar subterrâneo. Eu não quero ir para aquele lugar terrível e opressivo. Eu só quero viver como uma pessoa normal. Jagia estendeu a mão delicadamente e agarrou seus dedos trêmulos. Não tenha medo. Eu vou junto. A respiração de Gao Zimin ficou irregular, e emoções passaram por seu rosto. Jagia, você não entendeu? Eu não quero ir aí. Nem quero que você vá lá. É um lugar tão perigoso. Não quero que você corra esse risco. Não podemos ficar aqui e viver nossas vidas em paz? Por que temos que ir para lá? A expressão de Zhao Jiajia vacilou. Ela percebeu então que estava simplificando demais a situação. Nunca havia considerado os sentimentos de Gao Zimin sobre o assunto. Gao Zimin de repente a abraçou, tremendo enquanto a segurava com força. Não quero acabar como louco de quem você falou. Não quero que nossas memórias sejam apagadas. Além disso, a voz de Gao Zimin tremeu e falhou. Jiajia, eu te amo. Não quero te deixar. Zhao Jiajia abaixou a cabeça e aninhou-se na curva do pescoço dele. Com uma voz suave, ela disse, 8 anos. No 8º ano depois de ir para lá, você me encontrará novamente. Teremos uma filha adorável e linda. O nome dela é Sparkle. Se fossemos só nós dois, nada mais importaria. Dane-se os paradoxos temporais. No entanto, isso não diz respeito apenas a nós. Temos que levar em conta Sparkle, porque ela está em perigo no mar subterrâneo. Temos que voltar para buscá-la. Ela é nossa responsabilidade, nosso amor. Um tremor percorreu Gao Zimin. Ele abriu os lábios, querendo dizer que não dava a mínima para uma filha que nunca conhecera. No entanto, as palavras não saíam de sua boca. Após um longo silêncio, ele lentamente soltou Zhao Jiajia e olhou novamente para a garota que amava. Seus braços eram pálidos e macios como raízes de lótus. Suas pernas eram lisas e esbeltas. Acompanhada por sua presença serena, ela se sentou ali como uma pintura feita de elegância e luz. Gao Zimin se inclinou novamente e tomou seus lábios. Ele a beijou suavemente no início, mas depois aprofundou o beijo. Ele deixou o amor que crescia em seu coração transbordar e o expressou com cada toque, cada respiração. Naquela noite, ele se entregou a ela por inteiro, sua ternura, seu anseio e um amor profundo que não conseguia mais conter. Quando tudo terminou, Gao Zimin deitou-se ao lado dela na cama. Com os braços em volta da pele sedosa e de porcelana de Zhao Jiajia, ele lhe deu um beijo carinhoso na testa macia e a ouviu contar histórias sobre o que estava por vir no mar subterrâneo. Jiajia, estou disposto a ter minhas memórias apagadas. Eu também posso ir para aquele lugar infernal. Mas você pode me prometer uma coisa? O que é? O mar subterrâneo é muito perigoso. Não venha comigo. Quanto a Sparkle, não se preocupe. Eu a protegerei com tudo o que tenho. Juro por isso. Naquele momento, Gao Zimin de repente sentiu uma espécie de ressonância com seu eu futuro. Ele finalmente entendeu por que seu eu futuro havia enviado Zhao Jiajia para o mundo da superfície. Tudo porque o amor que seu futuro eu tinha por Ana não era menor do que o amor que ele sentia atualmente por ela. Traços de conflito nublaram o olhar de Zhao Jiajia. Eu preciso pensar sobre isso. Preciso pensar bem. Capítulo 1148. Nos últimos 2 meses juntos, os dois decidiram parar de ir à escola e partir em lua de mel. Visitaram os lugares mais lindos da superfície e comeram as comidas mais deliciosas disponíveis. Eles até praticaram atividades emocionantes, como bungee jumping e paraquedismo. Gao Zimin fez o possível para vivenciar tudo o que a vida tinha a oferecer. Infelizmente, os dias bons costumavam ser passageiros, e embora eles estivessem realmente relutantes em se separar, já era hora de zarpar. Blayek! Zhao Jiajia vomitou, curvando-se sobre a pia. Depois de um tempo, ela deu um sorriso amargo e colocou a mão na barriga lisa. Nesse momento, a porta foi aberta com um clique e Olivia, obrigada a usar óculos de sol para sempre, entrou silenciosamente no banheiro. Alta sacerdotisa, o navio está pronto e podemos partir a qualquer momento. Ana assentiu gentilmente e recostou-se na penteadeira para se maquiar. Hoje Gao Zimin ia cair no mar subterrâneo, então Ana queria estar mais bonita do que o normal. Quando ela saiu do banheiro, viu que Gao Zimin já estava vestido e parecia mais calmo do que Zhao Jiajia imaginava. A princípio, Gao Zimin não tinha certeza de como enfrentaria esse dia inevitável, mas agora que ele finalmente havia chegado, ele percebeu que estava mais calmo do que pensava. Zhao Jiajia olhou para Gao Zimin com emoções complexas agitando seus olhos.
Certo, eu prometo que não vou descer, mas você também precisa me prometer uma coisa. Você precisa proteger nossa filha e trazê-la de volta em segurança, mesmo que acabe perdendo suas memórias, declarou ela. Gao Zimin sorriu e assentiu firmemente. MMHM. Hao Jiajia caminhou até Gao Zimin e olhou diretamente em seus olhos. Pense antes de responder. Pense no peso por trás dessa promessa. Eu pensei sobre isso e ainda prometo. Mesmo que me custe tudo, protegerei nossa centelha, declarou Gao Zimin e puxou Zhao Jiajia para seu abraço. Os dois saíram do bairro e entraram no carro que os esperava. Eles seguiram direto para o porto. Enquanto o carro se movia pelas ruas, Gao Zimin pediu repentinamente ao motorista que parasse. Ele abriu a porta e puxou Zhao Jiajia em direção a uma barraca de café da manhã à beira da estrada. Toba tinha razão. Não dá para fazer nada sem tomar café da manhã. Vamos comer alguma coisa. Enquanto os dois se ocupavam com a última refeição de Gao Zimin na superfície, o carro deles na estrada bloqueou o trânsito, provocando buzinas irritadas dos motoristas que vinham atrás. As buzinas estridentes despertaram um jovem no segundo andar de um prédio próximo. Depois de passar a noite em claro, o jovem furioso abriu a janela e xingou os motoristas. Uau! Uma rajada de vento saiu do quarto do jovem pela janela e subiu aos céus. Graças ao ventilador elétrico, a rajada de vento foi muito mais forte do que o normal, e depois de passar por muitas dificuldades, essa rajada de vento em particular acabou se fundindo com uma tempestade sobre o Atlântico 2 meses depois. A tempestade foi enorme. Tão grande que uma tempestade dessa magnitude normalmente só era vista uma vez por século. A enorme tempestade mudou de direção ao cruzar o Atlântico. Tempestades sempre causavam impacto, mas uma tempestade era apenas isso, uma tempestade. No entanto, esta tempestade, que acontecia uma vez por século, foi mais impactante do que qualquer outra, pois chamou a atenção de Charles, bem como para as complexidades por trás dela. Aos olhos de Charles, a tempestade era a ponta de uma linha. Ele a seguiu para trás e viu que a outra ponta estava conectada a 002. O onisciente Charles entendeu tudo instantaneamente ao ver 002. Ele percebeu que Toba era o escolhido de 002 e que ele estava fazendo de tudo para salvá-lo. Ao compreender isso, Gao Zimin arrancou todos os seus tentáculos e voou em direção a 002. Assim que seus tentáculos foram conectados a 002, a casca vazia deste, que estava prestes a ser devorada por Ftagn, ficou sob seu controle. Tendo perdido todos os seus tentáculos, o corpo de Charles começou a se mover sozinho, e aglomerados de bolhas interconectadas brilhando radiantemente além dos limites da percepção sensorial humana surgiram por todo ele. Mais e mais bolhas interconectadas apareceram, e à medida que se empilhavam umas sobre as outras, acabaram se transformando em um contínuo espaço-temporal infinito e indescritível, composto apenas de si mesmo. Tudo estava dentro dele, e ele estava dentro de tudo. A troca foi concluída, e 002 ressuscitou no corpo de Charles. Após sua ressurreição, 002 imediatamente puxou Charles para fora da influência de Ftagn, antes que este pudesse devorá-lo. O controle de Ftagn sobre sua lei divina foi enfraquecido pela fuga de 002, e Charles também ganhou um novo aliado. A mudança extrema no equilíbrio significou o fim da luta. 002 e Charles rapidamente dividiram a lei divina de Ftagn, a lei que dava a Ftagn o controle sobre a vida e a morte. Ao contrário de Charles e 002, Ftagn nasceu Deus, então, apesar de perder sua lei divina, ele não desapareceu. Além disso, ele era indestrutível, então a única maneira de silenciá-lo era fazê-lo dormir para sempre. 002 brevemente lançou sua vontade sobre Charles, concedendo a este último uma parte de sua lei. Charles começou a se transformar ao aceitar as leis divinas de Ftagn e 002. Os tentáculos ao redor dele se tornaram etéreos e interconectados, mas cada tentáculo tinha uma existência única e independente. Ao ver isso, 002 se preparou para partir. Seu corpo foi ficando cada vez maior até engolir o mundo inteiro. Quando 002 não estava mais por perto, Charles percebeu que, embora aquele lugar ainda fosse desprovido de espaço, ele já possuía tempo. Em um futuro muito distante, este lugar desprovido de espaço testemunharia o nascimento de muitas coisas. Charles conseguia vislumbrar o futuro daquele lugar, e percebeu que ele não estava mais destinado a um silêncio mortal. Estava mudando e continuaria mudando no futuro. Quanto à identidade exata de 002, sua origem e a razão por trás de seu conflito com Ftagn, Charles não se importava nem um pouco. A crise havia acabado e, de acordo com o plano anterior, ele tinha que reverter o tempo do mar subterrâneo e fazer com que cada parte de Ftagn em todas as linhas do tempo caísse em um sono permanente. E foi então que ele percebeu uma coisa: por que ele faria algo assim quando não havia absolutamente nenhuma necessidade? Por que eu preciso pensar? Por que eu preciso ter um nome? Charles? Não, eu não sou Charles. Charles morreu há muito tempo. Tudo se tornou completamente sem sentido para mim. Com isso, Charles imediatamente se moveu de acordo com seus pensamentos. Seus pensamentos e sua vontade começaram a se dissipar, enquanto seus tentáculos se uniam, cabeça-cauda, regredindo ao seu estado mais primordial. Nesse momento, ele percebeu algo invocando um de seus dedos, Edic. A perturbação foi significativa e afetou todos os seus tentáculos ao mesmo tempo. Esse tipo de invocação não poderia ser realizado por meros seres humanos. Assim que ele pensou dessa forma, sua vontade já havia se manifestado.
Sob um oceano revolto, ele encontrou a invocadora de seus dedos, uma mulher envolta em bandagens pretas. As bandagens de 005 se abriram quando ela tirou coisas que pertenceram a Charles. Um pedaço do braço de Charles, um pedaço de seu estômago, olho, coração, orelha, um jarro cheio de espécimes de órgãos e, finalmente, seu crânio e couro cabeludo. Essas coisas foram o que Charles havia trocado pelas bolas de desejos de 005. Além desses objetos tangíveis, Charles havia negociado outras coisas: seu desespero ao ver Dawn, seu amor por Anna, seu desejo inesquecível por sua família no mundo da superfície e suas memórias com Lily. O onisciente Charles percebeu instantaneamente o objetivo de 005. Por que eu deveria fazer um acordo com você e trocar minha experiência de me tornar um deus por essas coisas? Elas não significam nada para mim. Será que elas são mesmo insignificantes? Sua filha se sacrificou muito por você ao longo dos anos. Imploro que não traia o sacrifício dela e o seu eu do passado, disse 005. Ela então pegou uma bola de desejos que emitia uma luz verde. A vontade de Charles congelou ao ver a bola verde. Então, seu olhar percorreu muitos anos antes de finalmente se fixar no acordo entre Sparkle e 005, muito tempo atrás. Sparkle se recusou a desistir e, antes de sua morte inevitável, ela ainda estava ocupada fazendo planos para ele, em vez de aproveitar o tempo que lhe restava. Os objetos ao redor de 005 flutuaram até Charles. Assim que fez contato com eles, ele se sentiu revigorado. Conseguiu sentir e abrigar emoções novamente, ele era Charles novamente. No entanto, essas emoções eram frágeis e passageiras. Ele precisava se apressar. Charles imediatamente se desfez da humanidade que se dissipava dentro dele e a fundiu com o que 005 lhe dera, criando duas versões totalmente novas de si mesmo. Isso não foi suficiente, mas Charles soube instantaneamente o que faltava. Ele extraiu tudo o que pertencia a Charles dentro de si, a humanidade de Charles, suas memórias, suas emoções e tudo o que lhe pertencia. Em seguida, ele os colocou todos nos dois Charles à sua frente. Em seguida, colocou os dois Charles, cada um com suas próprias emoções, no mar subterrâneo e no mundo da superfície. Os traços de sua humanidade desapareceram rapidamente com o desaparecimento dos dois Charles. Apesar disso, ele permaneceu calmo enquanto olhava para 005. Obrigado, disse ele e transmitiu a informação que 005 precisava dele. 005 permaneceu em silêncio o tempo todo. Ao receber a mercadoria, 005 não disse nada e simplesmente desapareceu. Afinal, isso era apenas um acordo, nada mais, nada menos. Charles ficou quieto em meio ao nada por um bom tempo. Então, ele começou a pensar no que fazer com os últimos vestígios de humanidade dentro de si. A rigor, essa não era a sua humanidade, pois ele já havia se desfeito de tudo que pertencia a Charles dentro de si. Em outras palavras, ele não era mais Charles. Ele havia se tornado uma casca vazia contendo a divindade absoluta. Em meio à sua humanidade desvanecida, ele lançou seu olhar sobre os dois Charles que ele havia jogado em seus tentáculos. Capítulo 1149. Uma ilha sobrenatural feita de carne e osso irrompeu na superfície fria do mar subterrâneo. A ilha era ninguém menos que Charles. Ele agora podia reverter o tempo de todo o mar subterrâneo. Seu olhar perfurou a escuridão perpétua do mar subterrâneo e pousou na Ilha da Esperança. Em um instante, ele viu os rostos de sua tripulação, que havia superado muitas crises com ele. Deep, Linda, Bandagens, Aldrich, James. Seus rostos lembravam Charles do passado, e ele não pôde deixar de sorrir calorosamente ao relembrar aqueles dias. É claro que eles não eram os únicos membros da sua tripulação. Alguns de seus tripulantes estavam em outros lugares, alguns estavam mortos e alguns ainda estavam com ele. Charles assim o desejou, e seu corpo carnal se abriu. Um sol nasceu lentamente de dentro dele. Senhor Charles. Lily. As centenas e milhares de olhos de Charles a encaravam. Você deveria ir encontre seu próprio caminho lá fora. Não poderei mais ficar com você. O sol imenso orbitava a ilha de carne, e a voz etérea de Lily ecoava em seu ouvido. Eu não vou a lugar nenhum. Vou aonde você for. Ao ouvir isso, as lembranças que Charles acabará de recuperar surgiram em sua mente, e ele se lembrou de ter realizado os desejos de Lily. Charles se lembrou do alegre ratinho branco que não parava de pular ao seu redor. Tudo bem, vamos juntos então. Vou continuar te protegendo. Agora e no futuro, comentou Charles. 5 tentáculos feitos de sua carne irromperam de seu corpo e se estenderam em direção a Lily como se fossem dedos de uma palma. Lily respondeu, encantada, e riu baixinho. Ela se aninhou nos tentáculos e pousou pesadamente na ilha de carne. Lily foi engolida pela carne de Charles mais uma vez quando este começou a acender. Ele subiu lentamente até alcançar o núcleo através daquele buraco colossal na cúpula acima. Libertado das garras de Ftagn, 002 não estava mais no núcleo e conforme Charles ascendeu, ele finalmente se estabeleceu no local anterior de 002. Charles. Cargo, capitão. Função, responsável pela segurança do transporte e pela gestão administrativa da embarcação. Garante a máxima segurança do navio, da vida da tripulação e dos bens. Lida com todos os assuntos com decisão e prudência em caso de emergência. Narvale, Zarp. O narvalho atracado na ilha Hope pareceu ter percebido algo naquele momento, e seu apito de vapor rasgou o ar.
Ao grito agudo do narvale, o mar subterrâneo se tornou um navio que começou a navegar em direção ao passado distante sob a liderança do capitão Charles. Asterisco, asterisco, asterisco. Ao mesmo tempo, o navio de cruzeiro navegava pelo oceano em algum lugar da superfície. O convés do navio estava cheio de estudantes vestindo uniformes diversos, e a maioria deles estava ocupada tirando fotos da paisagem ao redor. Graças à habilidade especial de Olivia, essas pessoas não conseguiam ver Anna e Gao Zimin. A queda de Gao Zimin no mar subterrâneo estava próxima. O momento da despedida se aproximava rapidamente. Gao Zimin agarrou o celular com força, respirou fundo e caminhou em direção à amurada do navio. Anna apertou e relaxou as mãos repetidamente, enquanto se esforçava ao máximo para garantir que suas emoções tumultuadas não transparecessem em seu rosto. Ela colocou as mãos em concha ao redor da boca e seus lábios tremiam enquanto olhava fixamente para as costas de Gao Zimin, gritando. Lembre-se, a Algeagia sempre amará Gao Zimin, e me prometa. Você precisa voltar aqui. Gao Zimin se virou e sorriu. Então assentiu firmemente e exclamou. MMHM. Eu prometo, Geagia. Olivia, vamos lá. Olivia apontou para a têmpora, e todas as memórias de Anna sobre Charles na superfície foram extraídas de sua mente. Ela então substituiu as memórias de Gao Zimin pelas memórias que acabará de extrair de Anna. Os olhos apaixonados e o sorriso de Gao Zimin desapareceram gradualmente. Quando a transformação foi concluída, Gao Zimin se transformou em um adolescente em um passeio turístico. O Oceano Azul imediatamente capturou a atenção da jovem ingênua. Uau! A paisagem aqui é incrível! Não, espere! Preciso tirar algumas fotos aqui. Preciso deixar Gao Sulin com inveja. Gao Zimin ergueu o celular e tirou fotos freneticamente da bela paisagem. Ele se aproximou da grade para tirar fotos melhores, mas o enorme navio de cruzeiro de repente deu um solavanco para frente, e Gao Zimin perdeu o equilíbrio. Gao Zimin gritou ao cair no mar, mas antes que pudesse atingir a água, um buraco negro como breu se manifestou no momento certo, como se fosse parte de um roteiro. A Algeagia correu até a amurada do navio para verificar Gao Zimin, mas não viu nada além das ondas espumosas do mar. Claramente Gao Zimin havia caído no mar subterrâneo. Anna afrouxou o aperto no corrimão e caiu no chão, com as costas apoiadas no corrimão. Cobriu o rosto e chorou copiosamente. Ela vinha se esforçando ao máximo para reprimir suas emoções, mas não conseguia mais contê-las. Sendo uma mulher forte e firme durante toda a vida, Anna nunca foi do tipo que perdia a compostura, mas pela primeira vez, ela perdeu o controle de seus sentimentos como se fosse apenas um ser humano comum. Geagia. Uma voz familiar ecoou, e o coração de Zhao Geagia estremeceu. Ela olhou para cima e viu um rosto bizarro. Era um rosto coberto de cicatrizes antigas. A figura vestia um uniforme de capitão desgastado pelo tempo e também não tinha o braço, o olho e a orelha direitos. A figura era ninguém menos que Charles, o Charles do mar subterrâneo. Um sorriso gentil nunca antes visto surgiu nos lábios de Charles. Ele se aproximou, ajoelhou-se e usou o braço restante para abraçar a esposa. Cumpri minha palavra. Viu? Voltei. A Algeagia finalmente recobrou a razão. Ela não estava sonhando, era a vida real. Anna agarrou Charles e mordeu-o com força no pescoço. Ela o rasgou como se estivesse louca, mas o gosto familiar do sangue de Charles lhe disse uma coisa. A figura diante dela era de fato Charles, e ele havia retornado para cumprir sua promessa. Vamos para casa. Charles passou o braço em volta da cintura fina de Anna e a levantou gentilmente. Espere um momento. Estou me sentindo um pouco tonta. A Algeagia deitou-se nos braços de Charles e fechou os olhos, massageando as têmporas com a mão. Charles esperou pacientemente que ela se recuperasse. Ele tinha tempo de sobra agora e podia se dar ao luxo de esperar até mesmo uma eternidade por ela. Depois de um longo tempo, Anna olhou para cima e os dois sorriram um para o outro. Charles abaixou a cabeça para beijá-la, mas uma palma macia bloqueou seus lábios. Espera aí, cadê a Sparkle? Perguntou Zhao Geagia, e assim que as palavras saíram de seus lábios, seus olhos se arregalaram em descrença. Um tremor violento a percorreu, e seus olhos se moveram rapidamente. Ela olhou para todos os lados, mas não conseguiu ver uma garota com pupilas verde fluorescentes em forma de cruz. Responda-me, exclamou Anna. Ela agarrou a gola de Charles e puxou com força. Cadê a Sparkle? Cadê a nossa filha? SHHH, fale baixo. Tome cuidado para não perturbar nossa Sparkle, disse Gao Zimin, movendo sua mão esquerda calejada para o abdômen plano de Zhao Geagia. As mãos trêmulas de Zhao Geagia pousaram na mão áspera de Gao Zimin. Juntos fecharam os olhos, concentrando-se na pulsação da pequena vida ali embaixo, enquanto a aliança em seus dedos refletia o brilho um do outro. Asterisco, asterisco, asterisco. Ufa, por que está tão frio? Não estamos no verão, murmurou Gao Zimin, balançando a cabeça para afastar a tontura. Seus movimentos sacudiam o barco de madeira sob ele, provocando respingos de água de algum lugar. Espera, onde estou? Gao Zimin olhou ao redor e viu uma lamparina a óleo na proa. A luz da lamparina lhe dizia que ele não estava mais em um enorme navio de cruzeiro.
De alguma forma, ele estava em um barco de madeira com aproximadamente 6 metros de comprimento. Exceto pelos 2 remos na lateral, não havia nada no barco. Gao Zimin olhou ao redor, incrédulo, numa tentativa de descobrir onde estava, mas, para sua decepção, o ambiente totalmente escuro se misturava perfeitamente com as águas escuras ao redor, não lhe deixando nada para observar. O medo instintivo do escuro dentro dele o fez se aproximar da única fonte de luz, uma lamparina a óleo oscilante. Preciso pedir ajuda, pensou Gao Zimin. Ele procurou o celular no bolso, mas viu que não havia sinal algum. Onde diabos eu estou? Gritou Gao Zimin, parecendo à beira das lágrimas. Ele estava apenas em um simples passeio turístico, então como algo assim aconteceu com ele? Nesse momento uma rajada de vento soprou sobre o mar. O cheiro de peixe e sal no vento lembrou Gao Zimin de algo. Ele mergulhou o dedo na água escura como tinta e provou. Um sabor amargo e salgado imediatamente invadiu sua boca. Isso é água do mar. Ainda estou no mar? Gao Zimin começou a entrar em pânico. Se estivesse em um lago, conseguiria remar até a praia, mas já que estava no mar, como poderia remar para sair se não fazia ideia de onde estava? Tudo bem, vou esperar até de manhã. Gao Zimin reprimiu o medo em seu coração e decidiu esperar. O tempo passou assim, e Gao Zimin finalmente percebeu que algo estava errado. Tem algo errado aqui. Já se passaram tantas horas, como é que não há luz nenhuma? Ele olhou para o celular e viu que já estava no modo de economia de energia. Nesse momento ele percebeu algo e olhou para cima. Não havia estrelas no céu noturno. Em vez disso, ele viu uma escuridão desconhecida e aparentemente infinita. Onde diabos eu estou? Onde diabos estão as estrelas? Ei, tem alguém aí? Socorro! Gao Zimin soltou um grito de desespero de cortar o coração diante da escuridão total ao seu redor. Infelizmente ficou claro que não havia absolutamente ninguém por ali, e essa constatação o fez cair em desespero. Gao Zimin deduziu que não estava em nenhum oceano da Terra, ou talvez nem estivesse na Terra. Afinal, se estivesse na Terra, certamente veria estrelas no céu durante a noite e o sol durante o dia. Gao Zimin ficou histérico e gritou sem parar até cair no chão, ofegante. Com os olhos cheios de dor, ele olhou para a escuridão acima com extrema confusão. Mas, à medida que a confusão em seus olhos desaparecia gradualmente, ele se recompôs. Não, eu tenho que voltar. Não posso morrer aqui. Não importa onde eu esteja. Eu tenho que voltar por quê? Gao Zimin perdeu a fala e ficou em silêncio por um longo tempo. O brilho em seus olhos oscilava erraticamente, ora confuso, ora determinado. Então, em certo momento, ele pareceu se lembrar de algo, mas no fim das contas não conseguia se lembrar de nada. Depois de um tempo, ele declarou decisivamente: tudo que tenho está lá, minha família está lá, então eu devo voltar para lá. Os olhos de Gao Zimin brilharam de determinação. Ele agarrou o remo que estava próximo e rangeu os dentes antes de remar desesperadamente na direção escolhida em meio à escuridão perpétua ao seu redor. Fim. Capítulo 1150, História Paralela 1. Mamãe, o que é essa coisa vermelha? Um dedo pequeno e louro apontou para o enorme mural que se estendia por 2 metros de altura na parede. Isso é sangue. E aquela coisa comprida ao lado do vermelho? É um monstro marinho no mar. Com a cabeça inclinada para trás, Sparkle olhou fixamente para o mural por um longo tempo antes de se virar para olhar o homem ao seu lado. Papai, gritou Sparkle. Aquele monstro é tão feio. Você consegue desenhá-lo mais bonito? Como aqueles de desenho animado. Gao Zimin estava concentrado nos retoques finais de sua obra. Sem levantar a cabeça, respondeu: vá tomar seu café da manhã. É seu primeiro dia de aula. Não se atrase. As mãos finas de Zhao Jiajie alcançaram as axilas de Sparkle e a pegaram no colo. Ela carregou para fora do estúdio e caminhou em direção à sala de estar. Aninhada nos braços da mãe, Sparkle descansou a cabeça no ombro de Jiajie, com o olhar fixo no pai, que ainda pintava à distância. Mamãe, os quadros do papai são tão feios, mas por que tantas pessoas gostam de comprá-los? Bem, porque algumas pessoas têm gostos únicos e apreciam esse estilo. Além disso, não diga que as pinturas do seu pai são feias. Aqueles vestidinhos fofos que você usa e toda a comida gostosa que você come todos os dias são tudo graças às pinturas do seu pai. Sentada em sua cadeira de criança, Sparkle olhou para o pãozinho cozido no vapor sobre a mesa e piscou. Então, estendeu as 2 mãos para pegá-lo e deu uma pequena mordida. Meu desenho da Peppa Pig é muito melhor que o do papai. Posso usar isso para trocar por comida também? Nesse momento, Gao Zimin já havia saído do estúdio e caminhava ao lado dela. Com o braço solitário, acariciou delicadamente a cabecinha de Sparkle, fazendo a menina de 5 anos balançar levemente com seus movimentos. Você pode. Quando você crescer, respondeu Gao Zimin. Do outro lado da mesa, Jiajie revirou os olhos antes de continuar tomando seu mingau. Esses corantes são tóxicos. Vai lavar as mãos, rápido. Enquanto isso, Sparkle não dava atenção às brincadeiras dos pais. Apenas um único pensamento ocupava sua mente agora. Crescer é ótimo. Mal posso esperar para crescer. Como em qualquer outra manhã, o café da manhã da família chegou a um fim tranquilo e comum. Mas, diferentemente de outras manhãs, Sparkle agora tinha uma mochila vermelha novinha em folha presa firmemente às costas. Vestidos e prontos, a família de 3 entrou no carro. No entanto, Sparkle não estava exatamente animada por estar nos braços de Gao Zimin. Entre o abraço do pai, ela claramente achou o calor do abraço da mãe mais reconfortante.
Ela voltou seu olhar para as mãos de sua mãe segurando o volante antes de inclinar a cabeça para olhar a barba por fazer de seu pai. Por que a mamãe sempre tem que dirigir? Você não sabe dirigir também? Porque eu só tenho um braço, disse Gao Zimin, na verdade, enquanto tirava o olho protético. Ele o limpou bem com um lenço umedecido antes de colocá-lo de volta no lugar. Não posso tirar carteira de motorista, então nada de dirigir para mim. As pequenas sobrancelhas de Sparkle se franziram, e ela tentou o seu melhor para imitar o tom de repreensão da mãe. Então, papai, por que você perdeu o braço? Foi muita desobediência da sua parte. Uma risada suave escapou dos lábios de Jiajia enquanto Gao Zimin mantinha calma e explicava pacientemente. Tudo bem. Serei um bom menino da próxima vez e não perderei outro braço. Boas crianças cumprem suas promessas. Sem mentiras. Sim, sim. Papai cumpre suas promessas. MMHMM. Esse é meu bom papai. Sparkle subiu para dar um beijo na bochecha desgrenhada de Gao Zimin. O silêncio logo caiu, e o único som que restou foi o suave zumbido da música no carro. Mas o silêncio não durou muito antes de Sparkle intervir novamente. Papai, o que é carteira de motorista? Por que você precisa de uma para dirigir? Quando você começar a escola, seu professor lhe contará sobre isso, respondeu Gao Zimin. Ao ouvir isso, Sparkle recostou-se no peito largo do pai e começou a balançar as perninhas para frente e para trás. Eu realmente quero crescer mais rápido. Ao ouvir as palavras da filha, as duas trocaram um sorriso caloroso e compreensivo. Quando o carro parou no portão do jardim de infância, uma pequena multidão já havia se reunido. Afinal, era o primeiro dia de aula. Vestida com um vestido novo, Sparkle agarrou a bainha das calças de Gao Zimin com sua mão pequena, seus olhos examinando ansiosamente o lugar à sua frente. Algumas crianças tapavam os olhos com os punhos e choravam sem parar. Outras se debatiam no chão, recusando-se a entrar no recinto escolar. Havia também algumas crianças chorando, sendo carregadas para dentro da escola pelos pais. Tudo que estava na frente dela não era nada parecido com o que sua mãe havia descrito. Aos olhos de Sparkle, o prédio colorido à sua frente parecia ter se transformado em um monstro devorador de crianças. Depois de falar com a professora, Jiajia se ajoelhou e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Seu olhar gentil se fixou em Sparkle, e ela ofereceu palavras suaves de consolo. Sparkle, não há com o que se preocupar. Aqui não é assustador. Lá dentro, tem muita gente da sua idade. Em breve, você fará novos amigos. Como antes. Um vislumbre de apreensão passou pelos olhos de Sparkle. Finalmente, uma expressão solene surgiu em seu rosto, e ela disse aos pais, vocês têm que vir me buscar hoje à noite, ok? Claro que sim. Não tem cama para você dormir aqui. Não vamos deixar você dormir na rua. Não se preocupe. Gao Zimin então pegou Sparkle com uma mão e a jogou para o alto antes de pegá-la em segurança novamente. Infelizmente, o truque que sempre funcionou antes não funcionou dessa vez. Promete. Você tem que vir me buscar. O lábio inferior de Sparkle tremeu enquanto suas mãozinhas agarravam com força a camisa de Gao Zimin. Depois de receber repetidas mensagens de conforto dos pais, Sparkle finalmente se virou para o portão do jardim de infância. Seu coração se encheu de 2 partes de entusiasmo e 8 partes de ansiedade enquanto caminhava em direção a ele. Assim que a filha desapareceu no prédio da escola, Gao Zimin passou o braço em volta da cintura de Zhao Jiajia. Embora eu sinta a falta dela, a luzinha finalmente acendeu. Não precisamos mais dividir nosso tempo em torno dela. Finalmente temos um tempo para nós mesmos. Jiajia revirou os olhos antes de dar uma cotovelada forte nas costelas dele. Você fala como se tivesse feito muito por ela. Por quê? Agora que tem tempo livre, está pensando em dar um irmãozinho ou uma irmãzinha para Sparkle? O braço de Gao Zimin subiu pela cintura dela para brincar delicadamente com uma mecha de seu cabelo preto. Quero dizer, para dedicar um tempo extra a você. Seus rostos se aproximaram para um beijo rápido antes de se separarem lentamente. A demonstração de afeto não passou despercebida. Vários pais próximos que também estavam ali para deixar seus filhos, lançaram olhares curiosos em sua direção. Afinal, seja pela diferença de idade ou pelo forte contraste em suas aparências, Gao Zimin e Zhao Jiajia se destacaram mais do que a maioria dos casais. No entanto, Gao Zimin não se importou nem um pouco. Como qualquer casal casado há muito tempo, ele passou o braço casualmente em volta de Zhao Jiajia e a acompanhou até os portões da escola. Que tal viajarmos ao redor do mundo? Você é um pai tão irresponsável. Você realmente pretende abandonar Sparkle aqui? Então vamos esperar até que ela esteja um pouco mais velha antes de irmos. Embora Sparkle estivesse com medo no começo, ela ainda era uma criança. Logo, ela se distraiu com os vários brinquedos e a atenção das professoras gentis. As outras crianças recém-matriculadas no jardim de infância também ficaram mais do que felizes em brincar com uma menininha tão fofa. Não demorou muito para que Sparkle fizesse várias novas amizades. Acabei de ver seu pai. Por que ele só tem um braço? Perguntou um garotinho. A professora ao lado ficou tensa. Sua respiração acelerou, claramente ansiosa e pronta para intervir. No entanto, Sparkle respondeu sem hesitar, porque ele não foi obediente e o perdeu. Ao contrário de mim, nunca perdi um braço. Antes que as crianças pudessem continuar a conversa, a professora rapidamente interveio e as cumprimentou com um sorriso caloroso. Olá a todos!
Sou o novo professor de vocês, e a partir de hoje, vou ensinar a vocês todo tipo de coisas novas e emocionantes. Assim que terminou de falar, Sparkle piscou, seus longos cílios tremularam enquanto ela perguntava: Professor, o que é uma carteira de motorista? Capítulo 1151. História paralela 2. Foge. Uma longa língua de fogo irrompeu do isqueiro cor de latão. O fogo bruxuleante iluminou os murais requintadamente explícitos da parede, bem como a boca verde, semelhante à de um peixe, atrás do isqueiro. A mandíbula com presas afiadas avançou lentamente para levar cuidadosamente o charuto entre os dentes até a chama. A ponta do charuto acendeu, e uma espessa fumaça branca subiu em espiral, balançando com o vento até colidir com um enorme e magnífico lustre de cristal acima. Eu me pergunto o que eles colocam nesses charutos importados. Eles com certeza têm um efeito mais forte do que os que produzimos em Hope Island. Não, eles não são páreo para ninguém. O imediato não tem a capacidade de modificar plantas. Não vejo fazendo nada para melhorar o nosso tabaco. Cultivar tabaco é muito mais lucrativo do que cultivar grãos e frutas. TSK. Nós imprimimos nosso próprio dinheiro. Desde quando estamos sem dinheiro nesta ilha? Enquanto Deep desfrutava do calor narcótico em sua boca e mente, seus 3 egos distintos tagarelavam distraidamente em sua cabeça. Uma mão palmada estendeu-se para pegar uma ponta do cobertor e puxá-lo delicadamente sobre o ombro de sua esposa, que exibia uma tatuagem de teia de aranha vermelha. Com um leve giro de pescoço, a figura de Deep, coberta de escamas verdes, vaporizou-se rapidamente. A nuvem de névoa atravessou as cortinas esvoaçantes e materializou-se em sua forma física na sacada. Era noite na Ilha Hope. O telhado de metal recém-instalado bloqueava os raios de sol, mergulhando a cidade em uma escuridão artificial. Mas Deep, assim como Charles, tinha visão noturna, tudo graças a ter 3 egos. Ele contemplou a opulência silenciosa e mecânica de uma cidade que se estendia à sua frente. Permaneceu imóvel, seus olhos redondos de peixe sem piscar enquanto observava a paisagem. Ninguém conseguia entender o que se passava em sua mente. Após um período de tempo indeterminado, o clac-clac das engrenagens mecânicas trocando de marcha ecoou pelo céu como o badalar de um relógio. As enormes placas de ferro acima começaram a se abrir. Raios inclinados de sol atravessavam as aberturas para acordar a cidade inteira de seu sono. Quando o primeiro raio de luz atingiu o chão, os primeiros a se mexer foram os entregadores de jornais. Como pequenos duendes, os jovens percorriam vielas e ruas largas em suas bicicletas, colocando jornais em todas as caixas de correio que encontravam. Então, os bondes elétricos ganharam vida. Acompanhados por um gemido metálico, partiram da estação central e iniciaram sua habitual volta sem fim pela ilha. Uma após a outra, portas se abriram com um rangido e pessoas vestidas com diversos uniformes emergiram de dentro. Alguns vestiam ternos pretos elegantes, enquanto outros usavam uniformes escolares azuis simples. Havia também alguns com macacões de lona manchados de graxa, característicos dos trabalhadores. Cada um começava o dia desempenhando seu próprio papel na ilha. Eles eram como as engrenagens que mantinham viva a grande máquina que era a Ilha da Esperança. Na mente de Deep, seus 3 egos debateram por um breve momento e fizeram uma rápida votação. 2-1. O café da manhã estava decidido. Empurrando-se contra o corrimão da sacada, ele se lançou no ar. Seu corpo verde e escamoso riscou o céu como uma águia. Sua primeira parada foi na cozinha do chefe Plank. Com uma faca em uma mão e um garfo na outra, ele batia na mesa de jantar de madeira polida. Café da manhã, café da manhã, café da manhã, café da manhã. As batidas estrondosas duraram sólidos 3 minutos antes que a porta da cozinha se abrisse com estrondo. Uma pistola de grosso calibre foi enfiada pela fresta e disparou a queima-roupa na cabeça de Deep. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Esta é a minha casa. Não é o seu restaurante particular. A cabeça de Deep explodiu em uma névoa sangrenta e carmesim, apenas para se condensar em seu rosto grotesco de morador das profundezas. Um sorriso largo surgiu em seu rosto verde e escamoso. Sashimi de bacalhau no pão branco, um copo de leite e uma salada de frutas, por favor. Obrigado. Sai daqui. Não tem nenhum. Vai comer merda, que tal? Momentos depois, Deep comeu satisfeito a comida que pediu. Com um sorriso de satisfação disse: Cozinheiro, como está? Tirando alguns lunáticos invadindo minha casa, batendo minha mesa e me arrancando da cama dia sim, dia não, eu diria que estou indo muito bem. Reclamou Plank atrás do jornal. Deep soltou uma gargalhada. É mesmo? Acho que você tem muita sorte. A propósito, continuou Deep, a carta da doutora Linda e do primeiro engenheiro Aldrich chegou da Ilha do Cristal Negro no dia anterior. Ouvi dizer que eles adotaram uma criança e também nos convidaram para uma visita. Querem ir juntos? O rosto de Plank estava pintado de evidente desinteresse. De repente, uma lembrança surgiu em sua mente. Seus olhos brilharam com malícia enquanto ele perguntava provocante: você ainda quer provar as vampiras? Ouvi de James e dos outros que naquela época, eles te penduravam de cabeça para baixo e drenavam seu sangue enquanto faziam o que queriam com você. Era verdade? Deep soltou uma risada envergonhada. Você deve ter entendido errado a relação sujeito-objeto. Fui eu quem enfrentou as 3 irmãs sozinho. Amarrei-as e as suspendi no ar. A brincadeira continuou por um tempo até que o corpulento cozinheiro do Narvale, Plank, ficou sério de repente. Ele olhou para Deep nos olhos e perguntou: a propósito, como está o imediato?
Ele continua tão misterioso como sempre. O sorriso congelou no rosto de Deep. Sua expressão também se tornou solene e com um encolher de ombros impotente ele respondeu. É o mesmo olhar impassível. Ele se recusa a responder a qualquer uma das nossas perguntas. Juro, aquele cara está escondendo alguma coisa. Plank deu de ombros e machucou o nariz na seção sensacionalista do jornal. A manchete era um escândalo de celebridades. Ele é o governador. Se ele não quiser falar, não tem como forçá-lo. Deep pegou um palito, espetou-o num cubo de maçã e enfiou-o na boca. Sua voz estava carregada de sarcasmo quando ele concordou. Quem é ele? O único e único. De repente, Deep interrompeu a frase no meio. Seu corpo inteiro se vaporizou em uma névoa azul e deslizou pela fresta da janela mais próxima. Quando ele se materializou em sua forma física mais uma vez, ele já estava no banco de trás do carro do engenheiro-chefe. Bom dia, grandão. Tio Deep. Bom dia, gritou surpresa a menininha aninhada nos braços de James. Era Nini, a filha de James. James pigarreou. Tenho uma reunião importante em breve. Não tenho tempo para bate-papo casual. Voltem ao trabalho. Vamos lá. Você está sempre com a mesma desculpa de sempre, repreendeu Deep. Não consegue inventar alguma coisa nova? Não estou aqui para conversa fiada. É importante. Diz respeito ao primeiro imediato. O quê? Assim que ouviu que o assunto envolvia bandagens, o rosto de James ficou solene. Os informantes do Distrito 3 encontraram alguma coisa? Quem no mar subterrâneo ousaria atacar o governador da Ilha da Esperança? Eles têm um desejo de morte? Embora sua expressão permanecesse calma, o tom de James revelava sua fúria latente. O gigante outrora gentil agora se erguia como a autoridade implacável que se tornará. Não é tão sério assim. Acabamos de notar que os lapsos de memória do nosso querido governador parecem estar piorando. Ele está começando a esquecer algumas coisas. Quer dizer, você sabe como é o cérebro dele. James não ousou encarar a notícia levianamente. Bandagens era o cérebro da Ilha Esperança. Se algo desse errado com ele, a ilha inteira sentiria os efeitos. E perda de memória? Isso não era pouca coisa. Leve minha filha para a escola. James instruiu o motorista. Tem uma coisa para resolver. E cancele aquela reunião com o Sindicato dos Ratos sobre reforma salarial. Sim, ministro. A situação era urgente. Deep se transformou em uma bola de névoa e envolveu James. Em uma velocidade vertiginosa, os dois chegaram à mansão do governador. Dadas as suas identidades, nem Deep nem James precisaram pedir uma audiência. Os guardas nem piscaram, pois os dois homens simplesmente entraram no escritório. A porta do escritório se abriu para revelar o imediato, enfaixado da cabeça aos pés e sentado atrás de uma mesa enquanto revisava calmamente os documentos. Aconteceu alguma coisa? James ansioso deu um passo à frente, querendo falar, mas Deep estendeu o braço para impedi-lo. O morador das profundezas se inclinou e sussurrou algo no ouvido do homem grandalhão. James respirou fundo para acalmar a ansiedade em seu coração. Deu um passo em direção a bandagens. Primeiro imediato, você se lembra de onde encontramos a Ilha Hope pela primeira vez? Por que você está perguntando isso? O capitão encontrou. Então, você se lembra do nome da nossa artilheira? De onde ela era? Lily, de outro mundo. E qual é o nome da filha do capitão? Aquele monstro. Brilha. As perguntas e respostas vinham cada vez mais rápido. Nesse momento, num súbito momento de brusquidão, Deep interrompeu e perguntou. Qual foi a última coisa que o capitão lhe ordenou que fizesse? O capitão me instruiu-a. Bandagens parou de repente. Seus olhos entre as faixas de bandagens começaram a se encher de uma hostilidade aguçada. Você está tentando me enganar? Mas Deep não se intimidou nem um pouco. Ele já havia obtido a resposta que queria das palavras anteriores do imediato. Bateu palmas animadamente. Eu sabia. O capitão te instruiu a fazer alguma coisa. Agora fale. Onde ele está? A essa altura, James finalmente conseguiu juntar as peças. Não havia nada de errado com a memória de bandagens. Deep o usará como uma armadilha de mola. A respiração de James ficou irregular. Ele ergueu o dedo indicador direito trêmulo, apontando-o repetidamente para Deep. Sua expressão tornou-se sombria, e a raiva em seu rosto aumentava e se intensificava a cada segundo. Então, quando a raiva de James atingiu o auge, ela de repente se transformou em um suspiro exausto. Você não é mais criança. Será que você pode, por favor, usar a cabeça e parar de fazer coisas estúpidas como essa? O morador das profundezas, com o rosto coberto de escamas verdes, virou-se. Seus lábios se franziram enquanto observava as costas de James desaparecerem na distância. Ele reuniu toda a força pulmonar que tinha e gritou. Usei meu cérebro. Nós três discutimos detalhadamente e votamos para fazer isso. Somente quando James desapareceu na esquina, Deep se virou para encarar bandagens, sentado atrás da mesa. Ao ver a raiva evidente nos olhos de bandagens, Deep percebeu que a brincadeira tinha ido longe demais desta vez. O rosto de Deep ficou complicado. Sua boca se abriu 1-2 vezes, mas nada saiu. Finalmente ele perdeu toda a compostura e berrou a plenos pulmões. Ele é meu pai. Capítulo 1152, História Paralela 3. A voz de Deep ainda ecoava no escritório, mas sua forma escamosa verde já não estava mais à vista. Bandagens permanecia imóvel em seu assento, a mente perdida em seus próprios pensamentos. Um lampejo de confusão e incerteza surgiu em seus olhos.
Muitos anos se passaram desde que Charles o instruiu a preparar o plano de contingência para o fim dos tempos. Mas o dia do juízo final previsto não se concretizou. Além disso, Charles havia desaparecido completamente. Deep não era o único que queria saber para onde Charles tinha ido. Ele próprio também queria saber a resposta. Bandagens ponderou por um longo tempo antes de se inclinar para desfazer as camadas de gaze que envolviam a perna. Por baixo, havia uma tatuagem antiga que o perseguia há mais de uma década. O Capitão Charles é confiável. Bandagens murmurou baixinho. Então, ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um diário antigo. Ele folheou o diário e viu página após página de símbolos densamente compactados, semelhantes a blocos. Era a escrita única de Charles. E Bandagens tinha a forte sensação de que a resposta que ele procurava estaria naquelas páginas. Bandagens encarou os caracteres, estreitando os olhos enquanto se inclinava ainda mais para perto, como se a proximidade o ajudasse a decifrar o significado. Seu nariz estava praticamente pressionado contra o pergaminho quando um canto repentino de pássaro interrompeu sua concentração. Cuco, cuco. Bandagens virou-se para olhar o relógio cuco de latão na parede. Um pequeno pássaro de cobre entrava e saía pela porta do relógio. Era hora de encerrar o expediente. O diário foi fechado com um estalo. Veister desfez habilmente as bandagens que o envolviam. À medida que as camadas de gaze caíam, sua aparência jovial, imaculada pelo tempo, foi revelada. Ele vestiu roupas comuns e saiu da mansão do governador. Além dele, funcionários de vários departamentos também saíram pelos portões. A mansão do governador da Ilha Hope deixou de ser apenas uma residência e escritório para o governador. Tornou-se também um complexo administrativo, como um edifício institucional. Comparado aos outros que optaram por carros polidos, Veister tinha um meio de transporte mais conveniente e ecológico. Anel. Ele pulou na velha bicicleta que usava desde os tempos de carteiro e começou a pedalar para casa. Eram 17 horas, o que significava que era a hora do rush fora do horário de expediente. As ruas estavam lotadas de pessoas e as estradas congestionadas. No entanto, Veister não tinha pressa. Pedalava devagar enquanto apreciava a paisagem. Segundo as lendas, por ter sido abençoada pelas divindades, a Ilha da Esperança era a ilha mais próspera do Mar do Norte. De vez em quando, as lojas lançavam novos gadgets e novidades que eram suficientes para mantê-lo entretido. No coração da ilha, onde cada centímetro de terra valia seu peso em ouro, lojas não eram os únicos edifícios que se alinhavam nas ruas. Havia também outras construções como santuários e catedrais. A multidão era mais densa em frente a uma torre dourada e radiante, cercada por imponentes bananeiras. É claro que, como governador, Veister sabia quem eles tinham convocado para homenagear. Eles adoravam a filha de Charles, Sparkle. Após o incidente da Luz da Morte, Sparkle trouxe sementes de esperança para as ilhas. Sua história se espalhou de boca em boca, de ilha em ilha, e com o tempo, sua lenda logo se tornou um evangelho. Eventualmente, ela foi adorada como uma divindade, e uma religião completa foi formada em seu nome, completa com escrituras e um clero estruturado. Talvez os ilhéus não estivessem realmente preocupados com a identidade de sua fé, fosse Stagning, o deus da luz, o pássaro gigante do sofrimento, ou algo completamente diferente. O que eles realmente ansiavam era o sustento espiritual. E em vez de fazê-los acreditar nessas entidades perigosas, por que não deixá-los adorar Sparkle? Assim, Veister não encontrou motivo para negar o pedido dos ilhéus. Na verdade, ele tinha um papel a desempenhar na expansão furtiva da influência de Sparkle e sua religião. O trânsito congestionado começou a andar. Assim que Veister pedalou em sua velha bicicleta, duas garotas saíram do Santuário Dourado. Suas vozes chegaram aos seus ouvidos. Nenê, você realmente planeja vir para cá e ser freira depois de terminar o ensino médio? Sim, já me decidi. Isso é totalmente diferente de ser voluntária no santuário, sabia? Você não pode se casar para sempre. Você precisa se dedicar totalmente a deusa Sparkle. Você realmente decidiu por esse tipo de vida? Nenê soltou uma gargalhada. Claro que decidi. Nenê, pare de rir. Estou falando sério. Estou falando sério também. Enfim, vamos lá. O final da novela é hoje à noite. Vamos perder se não começarmos logo. Quando o trânsito virou uma esquina, as vozes das duas garotas desapareceram no fundo. Veister estava de volta em casa. Ele chutou o suporte de ferro, trancou a bicicleta e foi até a porta da frente, onde o aroma de comida pairava no ar. Mãe, estou de volta, anunciou Veister. Eles não estavam mais vivendo naqueles tempos difíceis quando o nível do mar estava subindo. Veister desfrutou de um jantar quente e farto com sua família e se retirou para seu quarto. Ele abriu um grosso livro encadernado em couro, pegou sua caneta tinteiro e começou a rabiscar em uma nova página. Não era um diário, mas sim um diário de navegação. Ele estava anotando tudo o que havia vivenciado a bordo do Narvale. Ele queria registrar tudo por escrito, caso algum dia esquecesse aqueles momentos preciosos. Ele não confiava mais na própria memória. O Narvale navegou por um longo período. É claro que ele e sua tripulação também se depararam com muitas situações estranhas e complicadas. No entanto, Veister não tinha pressa em completar sua recordação. Ele tinha todo o tempo para anotar tudo. Enquanto a ponta da caneta deslizava sobre o papel, o tempo passou despercebido até que já passava da hora de dormir. Nesse momento, a ponta da caneta tinteiro, que deslizava rapidamente, parou abruptamente, e as sobrancelhas de Veister se franziram. As plantas ao redor da casa começaram a crescer descontroladamente.
Vester abriu a porta da frente, mas percebeu que os espinheiros que havia invocado não haviam capturado nenhuma presa. Em vez disso, havia um único envelope amarelo no capacho. Acompanhados por um rangido baixo, os espinhos próximos se torceram e cortaram o envelope, derrubando várias fotografias coloridas. As fotos mostravam duas criaturas verdes parecidas com centopeias. Como imediato do Narvali, ele reconheceu imediatamente seu companheiro de tripulação. Era Norton. Norton já foi humano, mas depois de ficar preso no corpo de um monstro, perdeu completamente sua humanidade. Naquela época, a médica do navio, Linda, tentou de tudo para tratá-lo, mas foi inútil. A transformação foi irreversível. Norton se tornou um monstro por completo. E logo depois, ele desapareceu da Ilha da Esperança sem deixar vestígios. Ninguém mais ouviu falar dele desde então. A outra criatura na foto também era um monstro parecido com uma centopeia, sem olhos, mas com uma cauda verde extra. Vester a reconheceu. Ela já havia sido um dos reis de Soton. As fotos não vieram acompanhadas de nenhuma palavra, mas as imagens falavam muito. Então, Norton está com aquela coisa agora? E eles botaram um ninho de ovos? Esses dois estão mesmo tentando repovoar toda a espécie sozinhos? Os pensamentos de Vester voltaram para aquela ilha flutuante, onde o chão estava coberto de cadáveres de centopeias verdes semelhantes. Qualquer que fosse o nome da espécie, Norton e o outro monstro eram provavelmente os últimos de sua espécie. Ele estudou a foto por mais um momento e levantou o olhar para encarar a rua escura além da janela. Feliz. Lua de mel. Vester então se virou e fechou a porta delicadamente atrás de si. A noite passou sem incidentes. Na manhã seguinte, Vester tomou café da manhã em casa antes de pegar sua velha bicicleta e pedalar até a mansão do governador. No caminho, ele encontrou um grupo de alunos a caminho da escola. Um deles, que parecia visivelmente muito mais velho, imediatamente chamou a atenção de Vester. Ele era filho adotivo de Linda. Estudava desde que fora trazido para esta ilha, e já fazia quase 10 anos desde então. Já estava na casa dos 30, mas ainda não havia se formado. Era bem provável que ele continuasse estudando sem se formar, mas bem, isso não parecia ser um problema. Chegando ao escritório, Vester se enrolou com suas bandagens habituais e começou o trabalho do dia. Como em qualquer outro dia, ele examinou e administrou os inúmeros assuntos da Ilha Hope. No canto da mesa de bandagens havia um porta-retratos contendo uma foto da equipe principal do Narvali. De repente a imagem ondulou e as figuras começaram a desaparecer. Suas cores se fundiram até se transformarem na forma de um homem curvado, com um crânio enorme e olhos esbugalhados. Ele foi um dos presentes que Charles deixou para ele. Governador, a quinta arca alfa foi concluída. Usando o dedo enfaixado, Bandagens bateu na borda da moldura. A imagem interna tremeluziu e se moveu. Abaixo da Ilha Hope, 5 naves espaciais colossais, cada uma tão grande quanto uma montanha, estavam atracadas. Essas naves espaciais foram construídas com a tecnologia recuperada das ruínas da fundação. As arcas também foram aprimoradas com diversas relíquias para sustentar vida indefinidamente no espaço profundo, e não necessitavam de nenhum reabastecimento externo. Esta era a missão que Charles lhe confiara anos atrás. Ele não apenas a havia completado, como também superado as expectativas. Com essas embarcações, ele poderia evacuar todos os ilhéus da Ilha Hope, e ninguém precisava ficar para trás. Governador, está tudo pronto. O que faremos agora? Uma voz soou de dentro do retrato. Bandagens ponderou em silêncio por um momento antes de dizer: esperamos. Por quanto tempo? Até a chegada do dia do juízo final, que o capitão havia descrito, para nós. Mas o dia que o capitão Charles havia previsto já passou há muito tempo. Esperamos. Nós continuaremos, esperando. Bandagens então pressionou um botão na moldura, e a imagem retornou ao seu estado original. Ataduras permaneceu em seu assento, aparentemente imerso em pensamentos. Abrindo um armário, ele tirou o diário de Charles e folheou as páginas. Suas sobrancelhas estavam franzidas enquanto ele tentava decifrar a escrita familiar, porém indecifrável. Suspiro, ainda, nenhuma pista. Os minutos passaram. Cuco, cuco. O canto mecânico do cuco do relógio de parede quebrou o silêncio na sala. As bandagens saltaram do assento dele, e ele rapidamente as desenrolou ao redor dele. Era a hora de parar de trabalhar. Hoje era o aniversário da irmã dele, e ele teve que ir até a confeitaria para pegar o bolo que havia reservado. Ele acelerou o passo, acelerando os passos. O fim.